Você está ligado na Rádio Poliesportiva, web rádio que está localizada na cidade de São Paulo. Aqui você encontra matérias especiais, programas e transmissões ao vivo de eventos esportivos. São diversas modalidades esportivas que a Rádio Poliesportiva apresenta para você: futebol, vôlei, basquete, futsal, handebol, tênis, esporte a motor, entre outras. A Rádio Poliesportiva está em nosso portal www.radiopoliesportiva.com.br. Também nos aplicativos para celular, Rádiosnet ou TuneIn. A programação é 24 horas no ar. Em nosso portal você confere matérias escritas de vários esportes. Em instantes, mais uma atração ao vivo da rádio de todos os esportes. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Eu sou a montanha. Eu sou o mais antigo templo da natureza. Minhas nascentes e riachos fornecem a água que vocês bebem. Minhas florestas, sua madeira e seu ar puro. Daqui de cima eu vejo como vocês têm tratado esse planeta. Vocês costumavam recarregar seu corpo e sua alma no sossego das minhas matas. Vocês já escalaram meus picos em busca de inspiração para seus dilemas. Agora, vocês pegam o que querem e contemplam apenas seus próprios ganhos. Abram os olhos enquanto ainda há tempo. Porque tem mais uma coisa que eu vejo claramente: o abismo em que vocês se encontram. Uma campanha da Conservação Internacional. Acesse anaturezestaFalando.org.br. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Aqui você confere o melhor do esporte. Acesse o site www.radiopoliesportiva.com.br e confira matérias especiais de todos os esportes e das principais competições do Brasil e mundo. E mais, confira entrevistas especiais e ouça a programação da Rádio Poliesportiva direto do site. Site da Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva. Eu sou a montanha. Eu sou o mais antigo templo da natureza. Minhas nascentes e riachos fornecem a água que vocês bebem. Minhas florestas, sua madeira e seu ar puro. Daqui de cima eu vejo como vocês têm tratado esse planeta. Vocês costumavam recarregar seu corpo e sua alma no sossego das minhas matas. Vocês já escalaram meus picos em busca de inspiração para seus dilemas. Agora, vocês pegam o que querem e contemplam apenas seus próprios ganhos. Abram os olhos enquanto ainda há tempo. Porque tem mais uma coisa que eu vejo claramente: o abismo em que vocês se encontram. Uma campanha da Conservação Internacional. Acesse anaturezestaFalando.org.br. Quer encontrar tudo sobre futebol? Então venha para o Futebol na Veia. Siga as coberturas de campeonatos de diversos países, além de competições continentais como Copa Sul-Americana, Libertadores da América, UEFA Champions League, e não para por aí. Você também encontra aqui todas as séries do Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão Feminino e muito mais. Ah, e é claro que os regionais por todo o Brasil também não ficam de fora. E se você gosta de apostar, poderá acompanhar nossos palpites e análises para os jogos da semana, para te dar aquela forcinha na hora de escolher. Então acesse www.futebolnaveia.com.br. Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Você está ouvindo Futebol na Poliesportiva.
Aqui você confere o melhor do esporte. Acesse o site www.radiopoliesportiva.com.br e confira matérias especiais de todos os esportes e das principais competições do Brasil e mundo. E mais, confira entrevistas especiais e ouça a programação da Rádio Poliesportiva direto do site. Site da Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, mais uma atração da Rádio Poliesportiva. Já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva, mais uma edição do nosso programa, chegando no final da sua semana para apresentar a você o futebol, fazer esse giro pelo mundo do futebol, trazendo todas as informações sobre diversos campeonatos para você, campeonato uruguaio, argentino, mexicano, americano, japonês e tantos outros mais para você. Fique ligado que a gente tem um material muito bom para mandar para vocês ficarem ligados, para vocês terem todas as informações sobre os campeonatos, artilharia, sobre classificação dos campeonatos, sobre as próximas rodadas e como foi a rodada passada também, tendo essas informações para ficar inteirado de todos os campeonatos nesse giro pelo mundo. Vou dar muito boa tarde ao nosso amigo Ícaro Dias, que está aqui ao meu lado para me ajudar nessa missão de levar até você o futebol na veia. Muito boa tarde, Ícaro. Muito boa tarde, Max. Muito boa tarde aos amigos da Poliesportiva. A gente quase não fala de esporte, né? Aproveitando hoje para falar sobre o futebol internacional, algo bem legal. As disputas dos campeonatos, né? A Europa começando, o Uruguai no meio, o Japão terminando a sua liga, enfim. Esse mundo globalizado que a gente começa um campeonato e termina um e começa o outro. E já separa um espacinho de tempo aí também para poder falar sobre a tabela, a tão esperada tabela da UEFA Champions League que saiu ontem, né? Os grupos da morte, saiu também a tabela, tá para sair a tabela da Europa League também. Quem sabe no decorrer do nosso programa a gente já não tenha a tabela certinha, confirmada, porque promete, né? São os grandes campeonatos do futebol internacional. É verdade, vamos ficar todos ligados e mais informações também sobre qual será o grupo da morte, qual será a barbada dessa temporada da UEFA Champions League. Vamos aguardar, daqui a pouquinho a gente alimenta mais, a gente deixa o ouvinte sair com aquela pulguinha atrás da orelha. Dá aquela de João Kleber, né? Vamos começar dessa forma. Para. É isso aí. Muito bem, vamos começar o nosso programa então. Vamos começar pelas Américas. Vamos, América do Sul, estamos próximos aqui, nossos vizinhos uruguaios. Temos as informações do torneio intermédio que está pipocando já em mais uma rodada, para você ficar ligadinho então em como será, como estamos nesse campeonato em que Luciano Massi traz as informações pra gente sobre o futebol uruguaio, sobre o torneio intermédio. Fique ligado, ouça e se informe aqui na Poliesportiva, se informe com o futebol na veia. A zebra está solta no Campeonato Uruguaio.
Algumas partidas da sexta e penúltima rodada movimentaram o futebol na terra de Cavani e Soares. Sábado passado, dia 24 de agosto, em duelo válido pelo Grupo A do torneio intermédio, a equipe do River Plate venceu o todo-poderoso Peñarol por 1-0 e assumiu a liderança com 12 pontos. Por outro lado, o Rei de Copas figura em terceiro com apenas 9 pontos. Ataca Arezzo, que rouba a pelota, le dio Olivera, Arezzo otra vez está, gol! ¡Gol de River Arezzo! ¡Gol de River Arezzo! Se queda Peñarol sobre izquierda por parte roja. Pierde increíblemente una pelota ante Olivera y Arezzo se la roba. Estaba descolocado el jugador de Peñarol Damson, que não esperava esse desarrollo. Também no Grupo A, jogando fora de casa, o Nacional superou com facilidade o Juventud de las Piedras, pelo placar de 2-0. Gonzalo Berguessio e Matias Cardácio marcaram. Com mais 3 pontos na conta, o Nacional soma 11 e subiu para a segunda colocação. Já o Juventud é sexto lugar com 6 pontos. Va a colocar la pelota Berguessio. Se adelanta para la pena. A unos 10 metros del área. Frontal. Los frontales peligrosos. Berguessio entró, tiró a colocar. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Golazo de Nacional de Berguessio de tiro libre! Yo les dije, señores, no digan que no les avisé. Dejen que yo arreglo este tema. Remató el tiro libre a 10 metros del área. Frontal y la colocó en el ángulo. Enquanto isso, no Grupo B, o agora líder Liverpool ganhou mais uma, dessa vez por 2-1 contra o sexto colocado Rampla Juniors. Inácio Ramírez, artilheiro do campeonato, e Agustín Ocampo fizeram os gols da vitória. A liderança só trocou de mãos, pois o então primeiro colocado Cerro Largo perdeu do Plaza Colônia por 3-1, em confronto direto pela ponta, com destaque para o golaço feito por Leandro Sur. Certamente a sétima e última rodada será repleta de decisões, começando pelo sábado 31, onde teremos os jogos entre Liverpool e Plaza Colônia, Cerro Largo versus Fênix e o Boston River de Louco Abreu contra a equipe do Defensor. Já no domingo 1, o River Plate jogará diante do Danúbio, fora de casa. Por fim, o tradicional duelo entre Nacional e Peñarol fecha a rodada. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Eu sou o Luciano Massi para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Muito bem, aí as informações do Campeonato Uruguaio. Tá pegando fogo, hein, Ícaro? Tá pegando fogo, com o River 100% de aproveitamento. E podemos, no próximo jogo, um clássico, né? Nacional e Peñarol. Jogo que promete muito no Campeonato Uruguaio, dependendo se o River tropeçar. É duelo direto, né? Um dos dois pode assumir a ponta do Grupo A da competição. E do outro lado, o Liverpool tem um duelo complicado contra o Plaza Colônia, né? Que também pode dar liderança pro Plaza Colônia, né, nessa primeira parte do intermédio uruguaio. A gente vai observando a tabela e vê que o River Plate no Grupo A tá muito bem, mas só que tá logo atrás, coladinho ali o Nacional. Se o Nacional tiver um bom resultado contra o Peñarol, além de se distanciar do seu rival direto, ainda pode ultrapassar o River Plate caso aconteça um tropeço do time uruguaio. Exatamente, e são clubes que a gente pode acompanhar de perto, né? No caso, o River do Uruguai eliminou o Santos na Copa Sul-Americana, o Nacional jogou contra o Internacional na Copa Libertadores, o Peñarol jogou contra o Flamengo e contra o Fluminense, foi eliminado por ambos, então a gente já sabe muito bem como funcionam essas equipes do futebol uruguaio, e dando destaque principalmente pro clássico, né? Porque sempre quando tem um clássico no Uruguai, pega fogo, é aquela rivalidade à flor da pele, e sempre quem vence esse clássico no Uruguai ganha moral dentro da competição, e pode ser o start, né, para Nacional e Peñarol já começar largando bem essa próxima fase que terá do intermédio. É verdade, é verdade. Bom, vamos, depois de passado para você sobre este campeonato, o campeonato uruguaio, vamos só passar rapidinho os gols, quem são os goleadores deste torneio. Inácio Ramírez está com 15 gols, ele é o artilheiro do campeonato uruguaio desse intermédio, seguido de Gonzalo Berguessio e depois Joaquim Zeballos, os dois com 13 gols. Mais atrás com 12 temos Leonardo Fernandes, que é do Fênix, e na quinta posição ali entre os maiores goleadores está Sebastián Sosa Sánchez, do Cerro Largo Futebol Clube. Então, estes são os goleadores por enquanto do campeonato. Então vamos para o nosso próximo, vamos viajar um pouquinho mais, vamos viajar agora para a Argentina. Gosta de alfajor? Sim. Gosta de um bom
de um bom tango? Sim, um bom tango, um bom vinho argentino. Que beleza, hein? A carne argentina que é sensacional. Eu gosto de alfajor, cara. Docinho é bom, hein? É bom demais. No Uruguai tem doce de leite também muito bom. Sim. Né? Eric Filardi que eu diga, né? É verdade. Eric Filardi que pode falar melhor ainda pra gente, e nosso ali companheiro. É facinho pra você atravessar, né, Max? Que de Montevidéu pra Buenos Aires só tem o Rio La Plata, que divide. Exatamente, o Rio da Prata que é o River Plate, por isso o River Plate, né? Só pra quem não sabe ainda, tanto no Uruguai quanto na Argentina temos River Plate em homenagem ao Rio da Prata, que cruza os dois países. E o Boca foi criado porque vinha um navio da Suécia se atracando ali no porto de Buenos Aires, viram as cores da bandeira da Suécia e por que não ter um time com as cores daquela bandeira. Então que beleza, hein? Tudo é relacionado ali a parte do Oceano Atlântico aqui bem no sul, né, no nosso continente. Muito bem. Então na Poliesportiva, junto com o Futebol na Veia, também é cultura, você sai bem informado também de tudo. Mas chega de papo furado, vamos falar agora sobre o Campeonato Argentino, falar sobre a Superliga Argentina. Quem traz as novidades sobre este campeonato para você é o nosso repórter Pedro Ferri. Ele traz todas as informações do Campeonato Argentino. Então, bora lá ouvir o que o Pedro Ferri tem a dizer pra gente. As equipes de piores promessas na Superliga Argentina se afundaram ainda mais. O Lanterna, Rinácia e Esgrima foi derrotado pelo Defensa e Justiça pela vantagem mínima em La Plata. Penúltimo colocado, o News Old Boys foi derrotado pelo Vélez Sarsfield por 3-1 no estádio José Amalfitani. E no duelo do 20º contra o 19º colocado, Rosário Central e Patronato ficaram no empate por 1-1. No Gigante de Arrochito, Maximiliano Loveira, que encerrou mais de 2 anos sem balançar as redes adversárias, abriu o placar para o conjunto canaxa, que mesmo com um homem a mais dentro de campo, devido à expulsão de Damian Lemos no início do segundo tempo, viu Julián Chico empatar na etapa complementar. Aliás, os jogadores do Central não concentraram para a partida, em forma de protesto contra o não pagamento dos salários referentes ao mês de julho. Na abertura da rodada, o até então 100% Arsenal de Sarandi conheceu a sua primeira derrota. Isso porque a equipe comandada por Sérgio Rondônia foi batida pelo São Lourenço por 2-0 no estádio Julio Humberto Grondona. Marcaram Juan Ramírez e Nicolas Bland. O Ciclone possui 10 pontos e divide a liderança da competição com o Boca Juniors, que venceu o Banfield fora de casa por 1-0. Franco Soldano fez o único gol da partida, seu primeiro com a camisa do Boca. A próxima rodada reserva nada mais nada menos que o maior clássico da Argentina. No domingo, às 5 horas, Boca e River estarão frente a frente, no que pode ser o primeiro de uma série de 3 superclássicos. Cabe lembrar que se ambos passarem, respectivamente, por LDU e Cerro Porteño, se reencontrarão pela Copa Libertadores da América, agora na fase semifinal. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Graças, Pedro Ferri, trazendo as informações do Campeonato Argentino. A Argentina que vem vivendo um momento complicado de forma geral, né? O seu problema econômico, que inclusive nessa última semana foi declarado praticamente que entrou em concordata, digamos assim, né? O país inteiro foi entregue por conta das dívidas em que se meteu o Macri e os outros presidentes que passaram por aí. Então isso já está influenciando no futebol, já tem time devendo salário, jogadores tendo dificuldade e inclusive fazendo protesto, sem jogar, sem treinar, para tentar que as coisas mudem. O que você tem a dizer sobre isso, Ícaro? O Central Córdoba fez muito bem de ter esse protesto. Assim como o Figueirense aqui no Brasil. Os clubes precisam ter um pouco mais de responsabilidade, não apenas contratar o jogador e não pagar o salário, porque é um trabalhador. É a parte chata, né? No caso, essa parte do Central Córdoba. Também muito engraçado o jogador do Rinácia ficar 2 anos sem marcar um gol. Então 2 anos é muito tempo. 2 anos é uma seca muito grande. Então esse cara tinha que se benzer, né? Como a gente diz aqui no futebol brasileiro. Mas agora falando sobre a parte de cima da tabela, Max e ouvinte da Rádio Poliesportiva, o Boca liderando e o River estando 3 pontos atrás, como o próprio Pedro Ferri falou, tinha aquela suspeita de termos 3 grandes superclássicos. Foi confirmada. O Boca garantiu a classificação da bomboleira diante da equipe da LDU, que está na semifinal, assim como o River Plate anteontem, melhor dizendo, conseguiu empate em 1-1 lá em Assunção e garantiu a vaga nas semifinais.
Agora a pergunta para deixar o ouvinte da Rádio Poliesportiva um pouco pensativo: será que teremos o jogo na Argentina? Porque a final da Copa Libertadores, o jogo decisivo não foi na Argentina. Pois é, vamos aguardar, porque teve toda essa confusão, né? Entre torcedores do River Plate com torcedores do Boca Juniors, e isso prejudicou demais o espetáculo que teve de acontecer lá na Espanha, né? Precisou ir lá para Madrid para que o jogo acontecesse no final do ano, já com uma programação completamente diferente, em que o campeão acabou viajando, acabou a Libertadores e já viajou praticamente já para o Japão para poder disputar o Mundial. E sem planejamento nenhum a equipe do River Plate fez, tanto que ela foi eliminada nas semifinais da competição. Lembrando que o Boca tá com o River pelo entalado, né? Porque perdeu pro seu arquirrival um título continental, né? Então vamos ver como que a equipe do Boca se comporta, e o River aí nas últimas 5 Libertadores do Gallardo chegou em 4 semifinais. Então é a camisa do River Plate se tornando ainda mais pesada dentro do continente. E me chama a atenção também, né, dentro da tabela, depois dessas primeiras rodadas do Campeonato Argentino, lembrando que estamos na 4ª rodada, nos encaminhando para a 4ª rodada do campeonato, da 5ª rodada no Campeonato Argentino, e alguns times começaram mal das pernas, né? Times muito já tarimbados já dentro da competição, mas que até então estão caminhando a passos lentos por ali, que a gente pode observar, por exemplo, o Racing, que está na 23ª colocação. Em 4 partidas, empatou 3 e perdeu a outra partida. Então, mas o Racing foi campeão do Clausura também, tem essa. Então, tem essa, ainda mais, aí a pressão acaba aumentando ainda mais por isso. Já garantiu a vaga para a próxima Copa Libertadores, então não tem tanta motivação assim para correr no campeonato. Mas se cochilar, o cachimbo cai. E o Vélez Sarsfield também está na 16ª colocação, com 4 jogos também, já completos na competição, sendo que 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Também acende o alerta, acende a luz amarela aí pro time do Vélez Sarsfield. O Colón também, que está na semifinal da Copa Libertadores, também tá focado na semifinal das Copas Sul-Americana. Isso. Na final da Copa Sul-Americana. Então o Colón não vem se dedicando tanto à competição. Outra equipe que também vinha com o freio de mão puxado, a gente pode dizer assim, o Independiente, o Rei de Copas. Mas tá subindo na tabela, hein? Tá subindo aos poucos, assim como o News Boys, o Estudiantes de La Plata. São equipes que não engrenaram bem no campeonato argentino, também tem esse reflexo da parte econômica do futebol argentino. Não são equipes que conseguem ter um alto investimento, assim como o River e Boca. Muito bem. Agora sim, vamos viajar um pouco mais além, dentro do nosso mapa da bola. Vamos continuar nas Américas, mas vamos agora para América do Norte. Vamos falar sobre o Campeonato Mexicano, a Liga MX, que está também pipocando no seu rádio, no seu podcast, na sua plataforma, onde você estiver ouvindo, está pipocando o Campeonato Mexicano. E as informações deste campeonato são passadas por Sara Cafella, que traz todas as novidades da Liga MX, o Campeonato Mexicano que está no Apertura, está na sua fase do Apertura. Então fique ligado e vamos ouvir então quais são as novidades do Campeonato Mexicano aqui no Futebol na Veia. A 7ª rodada do Apertura Mexicano se iniciou na terça-feira. O primeiro jogo foi entre Atlas e Tigres. As equipes ficaram no 1-1. A mesma situação ocorreu entre São Luís e Monarcas. Os dois times tiveram expulsões e ambos precisaram jogar com 1 a menos. O Lanterna Veracruz continua na má fase e levou uma goleada de 5 gols do Querétaro, que na última rodada foi massacrado pelo León e acabou perdendo a invencibilidade. Até agora, os Tiburones Rojos não somam nenhuma vitória. Já América e Pachuca também terminaram com o gol para cada lado. Na quarta-feira, Leão e Santos Laguna se enfrentam com o Santos novamente em busca da liderança. Pumas e Monterrey jogam para encerrar a rodada, com o Monterrey em busca de uma vaga nas zonas de classificação. Falando em reforços, Richard Sanches chegou em terras mexicanas para complementar a equipe do América. Em entrevista para a imprensa, o paraguaio de apenas 23 anos falou de outros jogadores que saíram do Clube América rumo para a Europa, e dessa maneira, seu desejo é seguir os mesmos passos e ter sucesso. Richard passará por exames médicos para depois ser oficialmente apresentado na nova equipe.
Na Liga MX, o treinador Henrique Meza acabou renunciando ao cargo após a equipe do Veracruz ter sido goleada. Disse que se sente impotente, concluindo que a equipe e a torcida não merecem estar passando por essa triste situação. Além disso, comentou que se precisassem culpar alguém por essa má fase, que culpassem ele mesmo. Essas foram as informações do Campeonato Mexicano. Eu sou Sara Café, para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Muchas gracias também para Sara Café pelas informações sobre o Campeonato Mexicano, que está na sua fase de apertura. O Querétaro, que é a sensação do campeonato, havia perdido na penúltima rodada, né, para o León, mas se recuperou e teve uma vitória, uma sonora vitória, com uma goleada. Então se mantém na primeira colocação, mas já está ali empatado em pontos com o Santos Laguna, que está ali bem coladinho na tabela, com apenas um gol pró na frente, um golzinho de saldo na frente, o Querétaro para cima do Santos Laguna. E logo atrás ali um pontinho também separando o América do México, também está ali nessa briga pela primeira colocação. E quero tá pegando fogo também o Campeonato Mexicano. Tá mais ardido do que pimenta mexicana? Tá um campeonato muito caliente. Porque se a gente for analisar, o Santos Laguna é uma equipe que tem uma tradição gigantesca nas competições da CONCACAF, junto com o América do México, que é o maior vencedor do Campeonato Mexicano, o Tequilão. E se a gente for notar as equipes que poderiam crescer um pouco mais, como os universitários do Pumas, o Pachuca também, que está bem atrás, o Cruz Azul, são equipes que têm um peso importante dentro do cenário do futebol mexicano. E só dessa declaração do treinador, do ex-técnico do Veracruz, que eu acho que é uma coisa muito forçada, né? Eu me sinto impotente. Não é a pessoa se sentir impotente, às vezes ela tenta passar uma formatação de jogo para sua equipe e ela não consegue, aqueles jogadores que estão no plantel não conseguem absorver aquele conhecimento, aquela formação, não se adaptam àquele esquema de jogo. Por isso que a equipe do Veracruz está tão embaixo na tabela com apenas um ponto. Mas pode ter outras questões aí. Por essa declaração dele dá para perceber que pode ter outro motivo no meio aí. Não só que não entendem o que está sendo passado, mas pode pintar algum outro ingrediente aí nessa história, né? Porque me parece que saiu bem chateado o técnico do Veracruz, né? Sempre pinta, né? Sempre tem alguma coisinha estranha. Uma vez eu conversando com o Lever Cooper, eu fiz aquela pergunta chata pra ele: jogador derruba treinador? Ele, claro que derruba, em qualquer profissão sempre tem alguém querendo te derrubar. Então pode ter acontecido do próprio elenco não gostar muito da filosofia do treinador e querer trocar por um outro treinador mais competente para tentar dar um up na tabela. Lembrando que o Campeonato Mexicano são franquias, né? Porque às vezes a gente fica pensando que é um campeonato, que tem um clube, um estatuto. Não, tem o estatuto da empresa no caso, o Veracruz. Muito bem. E o Veracruz, que acabou perdendo nesta última rodada, né, na terça-feira, no dia 27 de agosto, perdeu por 5-0 para o time do Querétaro. O Querétaro que está vindo de uma campanha ótima, né, vem disputando, figurando ali entre as primeiras colocações. Lembrando que o Thiago Volpi, que veio para o São Paulo, que está emprestado para o time do São Paulo, foi campeão por lá. E nessa temporada o time do Querétaro continua fazendo uma boa campanha no Campeonato Mexicano. O Querétaro, que a gente já tinha citado no último programa, né, desde quando contratou o Ronaldinho Gaúcho, vem com esse, ele ficou pouco tempo, lógico, no futebol mexicano, mas já vem com esse projeto desde 2014, está começando a colher os frutos, já está começando a ter uma equipe que está se tornando grande dentro do cenário mexicano. Está começando a incomodar clubes como América, clubes também como Tigres, Chivas. Então vai dar muito trabalho essa equipe do Querétaro, que por enquanto está na frente, né? Agora vamos ver se vai conseguir manter, porque tem um gigante chamado América que já está dando a seta para a esquerda, né? Já deu aquele jogo de luz. Rapaz, se não tomar cuidado vai acabar sendo ultrapassado. Mas vamos lá, vamos ter cuidado agora, hein, Ícaro? Cuidado, hein? Cuidado, porque nós vamos atravessar a fronteira. Claro que de maneira legal. Eu gosto do Donald e o Pato, não o outro Donald. Vamos deixar pra lá, né? Vamos deixar o nosso amigo Laranjinha de lá. Enfim, vamos falar sobre o Campeonato Americano, vamos falar sobre MLS. MLS que vem com as novidades, que traz as novidades pra você. É o Juan Silva. Juan Silva traz todas as novidades do Campeonato
americano da MLS. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer, o que ele vai dizer sobre o campeonato que está pipocando também, né? Mais um campeonato que está pulando como se fosse uma bela popcorn, né? Tá, o milho nos Estados Unidos está bem... já tá pulando antes mesmo de estar na panela, tudo, porque lá tá quente, principalmente a conferência tem algumas, leste, tem né? algumas notícias que andam circulando por aí que vem tempestades tropicais nos próximos dias, principalmente ali na região de Miami, ali na Flórida. Miami ali é batata, né? Nessa época do ano, Miami, o que tem de tornado, o que tem de aqueles tornados classe de 3, a classe 5, então é um momento também que atrapalha outros esportes, igual o futebol americano, que também já tá pra começar nos Estados Unidos, o pessoal já fica, vai começar agora, vai ter que adiar. E essa região de Tampa, onde tem o Miami, que é a região que o Beckham tá criando o time dele, então é uma região muito complicada, ainda mais nessa fase de playoff, que tá chegando perto da fase de playoff, melhor dizendo. Muito bem, então vamos ficar ligados às informações do clima e vamos ficar ligados às informações do Juan Silva, que traz as novidades da MLS. Final de semana de clássicos na MLS, a famosa Rivalry Week. Clássico é clássico em todo lugar e nos Estados Unidos não poderia ser diferente, pois a emoção não faltou em nenhum dos jogos. Na sexta-feira, o Orlando City foi derrotado pelo Atlanta United por 1-0, gol marcado por Joseph Martinez, o 22º dele na temporada. A noite fechou com o Seattle Sounders vencendo o Portland Timbers no Clássico da Cascadia por 2-1. Well, there was such a flimsy challenge on Jordan Morris by Zarek Valentin. O sábado trouxe 6 jogos. No Hudson River Derby, o New York City venceu de virada o New York Red Bulls por 2-1, com gol do brasileiro Eber Araújo. O New England Revolution venceu o Chicago Fire pelo mesmo placar, da mesma forma que o Toronto FC bateu o Montreal Impact de virada graças a Justin Morrow. A Union bateu o DC United por 3-1, com o brasileiro Wilsinho fazendo dele. No Rocky Mountain Cup, o Real Salt Lake venceu por 2-0 o Colorado Rapids e, fechando o dia, o San José bateu o Vancouver Whitecaps. No domingo, 3 jogos fecharam a rodada. O Cincinnati perdeu mais uma em casa para o Columbus Crew por 3-1. O Dallas goleou o Houston Dynamo por 5-1 no Texas Derby. E no El Tráfico, Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy fizeram outro jogão, terminando em 3-3. Ibrahimovic fez 2 e Vela marcou 1. Assim, o mexicano aparece com 27 gols marcados no ano, liderando a artilharia. Já Ibra tem os mesmos 22 gols de Joseph Martinez no segundo lugar. A semana 26 da MLS começa no sábado, com o New York Red Bulls enfrentando o Colorado Rapids às 8 da noite. O Montreal Impact recebe o DC United às 8h30. No mesmo horário, o Columbus Crew encara o Chicago Fire, o New England Revolution enfrenta o Toronto e também o Philadelphia Union encara o Atlanta United no confronto direto pela liderança do leste. Às 9 da noite, o FC Dallas encara o Cincinnati. 9h30, o Sporting Kansas City encara o Houston Dynamo. 11 da noite, o Vancouver Whitecaps recebe o New York City. 11h30, o San Jose Earthquakes enfrenta o Orlando City e também no mesmo horário o Portland Timbers encara o Real Salt Lake. No domingo, 7h30 da noite, o Seattle Sounders encara o Los Angeles Galaxy e 11h30 o Los Angeles FC enfrenta o Minnesota United. Essas são as informações da MLS. Eu sou Juan Silva para o Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Muito bem, as informações da MLS com Juan Silva mandando muito bem. Thank you, Guy. Muito obrigado pelas informações. E tá pegando fogo principalmente na Conferência Oeste, né? Na Leste... Peraí, deixa eu só ver se eu não tô me confundindo aqui no que eu tô falando. Na Leste, na Leste. Peraí, é na Leste. Vamos lá, vamos colocar aqui na nossa frente aqui a classificação, que vai ficar um pouco mais fácil. Mas já vai adiantando já, Ícaro, pode falar. Acho que o destaque principal pra gente poder falar é sobre esse empate em 3-3 entre os times de Los Angeles, por que não? Sendo que 2 gols foram marcados por Zlatan Ibrahimovic.
Que no último jogo entre eles foi 4-3, o Ibra tinha marcado 3. Então, o Ibra, ele é um jogador que em clássico não pipoca, né? Usando o termo que você tinha falado antes, de tá pipocando, ele é um cara que não pipoca, tem um sangue frio como o bom sueco que ele é. E o principal destaque é que esse time do Ibra, né? O Galaxy, ele tá em quarto na tabela, mas porque o Los Angeles, né? O Los Angeles FC, ele vem fazendo uma ótima campanha. Apenas 3 derrotas na competição, então ele tá preocupado em ter aquela vaga de classificação logo na primeira, tipo, folgar nessa primeira fase dos playoffs, enquanto deixar o pessoal se matando lá pelo meio da tabela também. E é interessante a quantidade de derrotas que o segundo colocado da tabela, o Real Salt Lake, tem comparado com o líder da competição. O Los Angeles FC, ele está com apenas 3 derrotas, assim como o Ícaro falou, e o Real Salt Lake tem 10 derrotas. São 7 derrotas de diferença. E o time do Ibra tem 8 de diferença. Exato. E sendo que o time do Ibra foi um dos únicos que venceram o líder da Conferência Oeste. Não dá pra dizer nem que tá disputada essa Conferência Oeste, né? Com essa larga distância, 62-43 é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Lembrando que esse time do Galaxy foi um time que o Gerrard se aposentou, o Beckham também se aposentou, então é um time que tem muita tradição, um time fundado há mais ou menos uns 10 anos, a gente pode dizer assim, não tinha tanta tradição, mas agora está realmente querendo se mostrar como uma grande força do futebol norte-americano. E do lado leste, esse sim, a disputa está acirrada, né, com times ali brigando pela primeira colocação. Temos 3 times mais próximos ali nessa disputa, e quem está liderando por enquanto, por conta do saldo de gols, é o Atlanta United. O Atlanta United conta com Joseph Martinez, que tem jogado muita bola nessas últimas rodadas, principalmente, né? 22 gols ao lado do Ibra, o vice-artilheiro só perde pro Carlos Vela, que... Baixinho tá com tudo, hein? Baixinho tá com tudo. E ele pra bater pênalti é um negócio impressionante. É um cara que tem... Goleiro nenhum pega? Não pega. O cara, na hora que ele vai bater, ele pula, e ele com o pé que ele vai apoiar no chão, ele já bate. É um jeito diferente de bater pênalti. O goleiro não pega. Dificilmente. Acho que ele perdeu um pênalti nessa temporada, não é melhor desse jeito. Mas é um excelente jogador. Excelente jogador, venezuelano. E na segunda colocação, com a mesma pontuação do time do Atlanta United, temos o Philadelphia Union. Philadelphia, que conta com o brasileiro Ilcinho, que marcou mais uma vez, nessa rodada um dos gols na partida do Philadelphia. Está com 48 pontos, com 10 gols de saldo. Lembrando que o Atlanta United tem 16. Tomou menos gols, então segue mais à frente. O Philadelphia até fez mais gols do que o time do Atlanta, porém tomou mais na mesma medida. E na terceira colocação, com apenas um pontinho atrás, está o New York City, já mencionado já pelo Ícaro, né, times que já estão começando a ficar mais tradicionais dentro do MLS. Está com 47 pontos, apenas um ponto separa. E na quarta colocação, ali no encalço também, só que um pouquinho mais atrás, com 41, está o New York Red Bulls. New York Red Bulls então aparece um pouquinho mais distante, 6 pontos atrás do terceiro colocado, cara. E lembrando que o próprio Juan citou no boletim dele, tem um confronto direto na tabela, né? O Atlanta vai até Filadélfia, então podemos aí ter a troca de liderança. O Philadelphia, que tá jogando muito lá no estádio, que também é do Philadelphia Eagles. Então... Ou troca ou dispara, né? Ou troca ou dispara. Ou então os dois, se os dois morrerem abraçados com empate... aí se mantém da mesma forma. O New York City ele joga fora contra o Whitecaps. Então pode ser que o New York City acaba assumindo a liderança da Conferência Leste. Muito bem, agora sim é a hora da gente viajar, mas agora vai viajar pra longe, hein? Pode preparar o fuso horário, deixa tudo separadinho aí. Gosta de comida japonesa? Vamos para a Ásia? É bom, né? Bom. Vamos para a Ásia, vamos viajar agora para o outro lado do mundo. Vamos falar sobre o campeonato japonês, e quem traz as informações do campeonato japonês para você é Rafael Regis, que traz esse boletim e as informações sobre o campeonato dos olhinhos puxados. Vamos falar agora então deste campeonato. Rafael Regis então no boletim. Faltando 10 rodadas para o seu final, a J-League está pegando fogo, bicho! Antes de falar sobre a 25ª rodada, destaco alguns resultados da rodada anterior. Aliás,
nenhum time mandante venceu nesta 24ª rodada, viu? Foram 5 empates e 4 vitórias dos visitantes. A goleada da vez ficou por conta do Vissel Kobe. Na partida que marcou a despedida do atacante espanhol Fernando Torres dos gramados, sua equipe, o Sagantoso, foi goleado por 6-1 pelo Vissel, time do compatriota Andrés Iniesta. Iniesta, por sinal, marcou de pênalti o segundo gol da impiedosa goleada. Iniesta! Kobe 大きな追加点。イニエスタは前節浦和戦に続いて PK での2戦連発です。0対2。落ち着いてましたね。完全に逆ついてましたね。Quem também não economizou foi o Yokohama Marinos. Jogando fora de casa, o time do atacante brasileiro Marcos Júnior derrotou o Nagoya Grampus por 5-1. O gol do time do Nagoya foi marcado por Jô, que já não balançava as redes há 13 partidas. Quem ainda sonha com a fuga da zona de rebaixamento é o Matsumoto Yamaga. O atual penúltimo colocado também venceu fora de casa. A vítima foi o Urawa Red Diamonds por 2-1. A equipe chegou aos 23 pontos e luta diretamente com o Sagantoso para se livrar do Z3. Cada vez mais lanterna, o Júbilo Iwata foi derrotado, desta vez pelo Cerezo Osaka por 2-0 e está lá afundado na última posição com 18 pontos. Voltando para a parte de cima, o líder FC Tóquio tropeçou diante do Consadole Sapporo, empatando em 1-1, mas mantendo aí 4 pontos de diferença para o líder Kashima Antlers, que por sua vez também empatou, mas em 2-2 com o Gamba Osaka. Destaques da 25ª rodada, que tem a sua abertura com Nagoya Grampus e FC Tóquio, líder jogando fora de casa, tentando aí abrir mais aí a sua vantagem na liderança da competição. Teremos também o Yokohama Marinos, terceiro colocado, jogando em casa diante do Gamba Osaka, e o Kashima Antlers visita o Shimizu S-Pulse. O G3 da competição tem o FC Tóquio, líder com 49 pontos. Na sequência, Kashima Antlers com 45 e o Yokohama Marinos tem 42 pontos. Lá embaixo, na zona do desespero, Sagantoso é o 16º com 24 pontos, Matsumoto Yamaga é o 17º com 23 e numa situação desesperadora, Júbilo Iwata, o lanterna, com apenas 18 pontos. Essas foram as informações da J-League, o campeonato japonês. Eu sou Rafael Regis para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Arigato! Muito obrigado ao Rafa Regis, que trouxe as informações também. Quase que eu mandei um wachachá. Arigato gozaimasu. O wachachá, você já ouviu falar também? Já. Quem já assistiu o Chapolin sabe do que eu tô falando. Mas enfim, vamos continuar falando sobre a J-League, o campeonato japonês que tá chegando no seu final já. Temos alguns times brigando ali na zona de rebaixamento. O Sagantoso tá ali na primeira colocação ali nessa briga para ver quem vai cair ou não. Tem o Matsumoto Yamaga e na última colocação, já praticamente sacramentado ali a sua ida para essa disputa aí para ver quem vai cair, o Júbilo Iwata. A J-League 2, né, o Júbilo não... Infelizmente para os torcedores do Júbilo, meu amigo André Duarte, que é fanático torcedor do Júbilo Iwata, desse ano não vai dar. Torcedores jubilosos do Júbilo Iwata, né? Exatamente, que falta 10 rodadas, a diferença são 10 pontos. Você tirar um time que está jogando muito mal, se tirar um ponto por rodada é muito complicado. Complicadíssimo. Só se for um Fluminense de 2009 aí da vida, quem sabe pra operar um milagre. Pode ser, mas eu acho que é um pouco difícil, viu, cara? Um pouco difícil disso acontecer. E na parte de cima da tabela, na parte ali das primeiras colocações, o FC Tóquio tá muito bem obrigado, né? Continua bem na frente ali com 52 pontos, seguido do Kashima Antlers na segunda colocação com 45, 52 pontos pro FC Tóquio, 45 para o Kashima Antlers. E na terceira colocação, o Yokohama Marinos. Yokohama Marinos que está com 42, 3 atrás do Kashima Antlers. Você saberia me dizer qual é o maior ídolo da história do Kashima Antlers? Do Kashima Antlers? Sim. Olha, se eu não me engano, tem um tal de Galinha de Quintino que jogou por lá. Certa resposta. E tem um outro brasileiro que também jogou por lá que fez muito sucesso, que foi o Bismarck. Bismarck jogou por lá também. Também. Então são dois brasileiros que estão um cartaz enorme lá, né? Tem outro também que tem uma história maravilhosa
lá no Kashima e também em 2 grandes clubes de São Paulo, que é o Danilo, né? O Danilo, bicampeão mundial, campeão com São Paulo e campeão com o Corinthians, algo que é para poucos, né? E se a gente for pegar essa tabela do Yokohama Marinos... Ele que disputou o Mundial com a camisa, né, do Kashima Antlers, inclusive, né? Sim. Se a gente for pegar a disputa do Mundial, o Yokohama Marinos, o Sanfrecce Hiroshima, que é o terceiro e o quinto, esses times, se conseguirem a classificação, garantem a vaga para a qualificatória da Liga dos Campeões da Ásia. A diferença é 3 pontos. Então, do primeiro ao quinto tem emoção no campeonato japonês. E na parte de baixo, a emoção fica para ver quem vai ser o time que vai jogar a repescagem com o terceiro colocado da segunda divisão, né? Da League 2, no caso. Então, o que é o... por enquanto tá o Sagantoso, né? O Sagantoso sem o Fernando Torres, né? Que o Fernando Torres já pediu a aposentadoria. Já pediu o boné. Então fica mais complicado dentro da vida do Sagantoso. E tem o Matsumoto aí que tá tentando correr por fora, né? Pra tentar ali se livrar desse fantasma do rebaixamento. Muito bem, antes de ir pro nosso intervalo, pra nossa pausa no nosso programa, vamos viajar um pouquinho mais, vamos continuar por ali pela Ásia. Né? Essa agora já é mais próximo. Mais curta, melhor dizendo. Mais curta e um país muito maior, né? Que tem uma rivalidade grande com o Japão. Rapaz, vamos falar de rivalidade, vamos falar do campeonato chinês. O campeonato chinês que também está em andamento. Já está também indo para a sua 24ª rodada. Quem traz as informações do campeonato chinês para você é Leonardo Abraão. Então fique ligado, ouça o boletim de Leonardo trazendo as informações da Superliga Chinesa, a CSL. Na China, a Superliga Chinesa, campeonato nacional do país, continua em recesso e só retorna no dia 13 de setembro. A Copa da China, que está em suas fases finais, só retorna nos meses de novembro e dezembro, com os 2 jogos da decisão. Enquanto isso, Xangai SIPG e Guangzhou Evergrande continuam disputando a AFC Champions League da Ásia. Na terça-feira, pelo primeiro jogo das quartas de finais da competição, o Xangai SIPG recebeu o Raw Red Diamonds, saiu perdendo, mas contou com 2 gols de pênalti do brasileiro Hulk para empatar em 2-2 e levar a decisão para o Japão no mês que vem. Já na quarta-feira, o Guangzhou Evergrande, também jogando na China, recebeu o Kashima Antlers. Porém, o jogo acabou 0-0 e a vaga só será decidida no Japão também no mês que vem. O Guangzhou, aí na sua saga pelo tricampeonato. Falando em Guangzhou Evergrande, o atacante do time, o ex-brasileiro Elkson, já está registrado como cidadão chinês e deve aparecer aí nos próximos jogos da seleção chinesa. Essas foram as notícias do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Muito bem, as informações do campeonato chinês com Leonardo Abraão. Campeonato chinês que na verdade está parado, né? A gente tem que falar mais sobre a AFC, a Champions Asiática, em que o time do Hulk acabou empatando e levando essa decisão pro Japão contra o Urawa Red Diamonds. O que você prospecta aí tem um mês aí para poder trabalhar o time do Hulk? O campeonato japonês está rolando ainda. Será que leva a vantagem, né, para marcar 2 gols fora de casa? E um jogo interessante que o Guangzhou Evergrande é o líder do chinês, jogando contra o vice-líder do campeonato japonês, que é o Kashima Antlers, que a gente citou anteriormente. Então, essa Champions League da Ásia tá muito interessante, porque só tem times assim top no futebol asiático. Você teve o outro jogo também, o Al Ittihad, time do Romarinho, empatando em 0-0 com o Al Hilal, o time que o Gabriel, volante do Corinthians, pode estar indo pro futebol da Arábia Saudita, que queria também o Cuellar do Flamengo, que gerou uma grande polêmica nessa semana. O Al Nassr, que também é time de que tem brasileiros no elenco, vencendo o Al Saad. Então é uma competição que está começando a ter um clima muito interessante. Podemos ter nas semifinais 2 chineses e uma possível final chinesa, ou então 2 japoneses tendo uma final japonesa. Já imaginou? Que interessante seria essa final, já que a gente está comentando que o continente sul-americano está sendo dominado por argentinos e brasileiros.
Do outro lado, podemos ter uma final entre japoneses e chineses, ou seja, é rivalidade aqui no nosso quintal, podemos dizer assim, e rivalidade também no outro lado do mundo. Muito bem, quem sabe então podemos ter uma final mesclada aí com esses times, assim como aqui no Brasil tem essa rivalidade com a Argentina, no lado asiático também entre China e Japão o negócio esquenta também, né? Esquenta muito. Muito bem. É aquela rivalidade milenar que eles falam. Bom, então vamos esfriar a cabeça um pouquinho, vamos agora botar panos quentes nessa disputa entre chineses e japoneses. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do futebol europeu, trazendo a você tudo sobre o UEFA Champions League, sobre também os campeonatos europeus que estão rolando por aí. Tá bom? Então aguarde, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Futebol na Veia. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta do intervalo do nosso programa. Vamos continuar, agora vamos viajar à Europa. Vamos falar sobre o campeonato alemão, a Bundesliga, que também está no seu início, né? A Bundesliga e os campeonatos europeus estão ainda dando o pontapé inicial ainda nas suas competições, e a primeira delas que nós vamos falar então é do campeonato alemão, a Bundesliga, com Maria Luísa Araque. Então vamos de bate-pronto. Guten Tag, Maria Luísa, traga para nós as informações do campeonato alemão. A Bundesliga continua a todo vapor. Na última sexta-feira, o líder Borussia Dortmund derrotou o Colônia por 3-1 e deu continuidade a uma boa sequência de jogos. Paco Alcácer e Sancho marcaram de novo para os aurinegros, além do jovem zagueiro Hakimi, que fechou a conta dos 3 gols. Partindo para amanhã de sábado, o Bayer Leverkusen derrotou o Düsseldorf também por 3-1. Além disso, o Hoffenheim bateu o Werder Bremen por 3-2, enquanto o Mainz foi derrotado por 3-1 pelo Borussia Mönchengladbach. Por fim, o Freiburg venceu o Paderborn pelo placar de 3-1. Em uma partida muito especial, Augsburg e Union Berlin empataram em 1-1. Na ocasião, a torcida do Berlim levou cartazes em homenagem aos torcedores do time que morreram sem ver o clube disputar a Série A. Na tarde de sábado, foi a vez do brasileiro Felipe Coutinho estrear pelo Bayern de Munique na partida contra o Schalke, mas o show ficou por conta de Robert Lewandowski. O craque marcou todos os gols na vitória de 3-0 dos bávaros, lembrando que os 5 gols do Bayern nesta temporada do campeonato alemão foram marcados pelo polonês. Para finalizar, no domingo, Leipzig e Wolfsburg garantiram os 3 pontos. Ao final dessa rodada, a classificação ficou assim: Borussia Dortmund mantendo a liderança, Leipzig em segundo, Freiburg em terceiro e Wolfsburg em quarto. Essas foram as informações do campeonato alemão. Eu sou Maria Luísa Araque para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. O Ícaro estava me falando aqui, para agradecer a Maria Luísa Araque, tem que falar o quê? Dank, Maria Luísa. Muito obrigado pelas informações. Está no início, está indo para a terceira rodada apenas o campeonato alemão. Porém, já temos muita coisa rolando, já temos alguns times começando a se destacar, começando a abrir uma certa vantagem. Por enquanto o Bayern está com 4 pontos, está na 6ª colocação, e o Borussia com 100% de aproveitamento por enquanto, um saldo de gols de 6, 8 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, vai liderando, assim como a Maria Luísa trouxe pra gente. Então segue ali na frente o time que joga de preto e amarelo. A Muralha Amarela liderando a Bundesliga nesse momento. Lógico, é o começo do campeonato alemão. O Bayern de Munique, que agora conta com a presença do Felipe Coutinho, que vai demorar um pouquinho ali para se acertar nesse time da Baviera. Mas tem algo interessante. Robert Lewandowski, na segunda rodada do campeonato, já tem 5 gols. 5,
Tem o Alcácer que também já tá com 3 ali na bota dele. Né? O Alcácer tá com média de 1 gol por partida e o Lewandowski tá com média de quase 2,5 gols por partida. Ele que é um dos maiores artilheiros da história do campeonato alemão, só perde para um tal Gerd Müller, que já foi um dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo FIFA. Mas voltando ao campeonato alemão, o que beira um pouco a estranheza é a péssima campanha do Werder Bremen, né? O Werder Bremen que já brigou por título alemão, teve jogadores consagrados como o próprio Miroslav Klose, o Diego, que hoje em dia está jogando no Flamengo, está na 16ª colocação. Então o Bremen precisa abrir o olho na competição para não ficar tanto tempo atrás. O Schalke também está muito mal no campeonato alemão, apenas 1 ponto em 2 rodadas disputadas. E a grande surpresa é o Freiburg, né? Freiburg ali brigando ali pela primeira colocação junto com o Borussia, junto com o Leipzig, o próprio Wolfsburg, que também é um time que faz uns 10 anos que o Wolfsburg não ganha a Bundesliga. A última vez que ganhou foi com o Grafite Josué e o Dzeko. Isso. Que hoje em dia está jogando lá na Roma. Então é um campeonato que tá bem interessante, viu, Gabriel Max? Esse começo não tem um Bayern liderando, tá ali na bota, né? Como a gente diz, 2 pontos atrás, mas promete muitas emoções nessa temporada, né? Além do Bayern ter perdido o seu ataque titular, né? Com as lendas, né? Arjen Robben e Frank Ribéry. Muito bem, lembrando que daqui a pouquinho a gente passa para você também sobre os grupos da UEFA Champions League, então fique ligado, já a gente tem mais informações sobre este campeonato que todo mundo fica ansioso para saber o que vai acontecer, né, Ícaro? A Lampions League, né? A Lampions League aqui no Brasil, mas a Champions League trazendo muita coisa boa, muitos jogos bons durante a tarde. O duro é que o pessoal geralmente está trabalhando nesse horário, é ruim que não dá para assistir todos os jogos, né, Ícaro? Não dá para assistir. E tem uma coisa interessante da Champions, mas eu vou esperar chegar lá, porque tem em relação a uma negociação que todo mundo quer saber na Europa. Opa! Então, a gente vai levantar essa lebre quando chegar a Champions League, mas eu vou jogar uma dúvida pro ouvinte da Rádio Poliesportiva, que tem brasileiro no meio. A única dica que eu vou dar é que tem brasileiro no meio. Tem brasileiro neste meio e tem essa liga também, acho que tá um pouquinho envolvida neste negócio, se é o que eu estou pensando. Vamos lá. Então vamos falar sobre o Campeonato Espanhol, vamos viajar até a Espanha, falar sobre La Liga, falar sobre Barcelona, falar sobre Real Madrid, falar sobre outros tantos times que poderão brigar por mais um campeonato, por mais esse título da La Liga, o Campeonato Espanhol. E as informações desse campeonato serão passadas para você por Lauren Berger. Traz as informações, portanto, deste campeonato, do Campeonato Espanhol. Vamos ouvir então o que tem a dizer a Lauren. Rodada da La Liga mal começou, mas já está bombando. Os jogos iniciaram com o duelo entre Granada e Sevilha, que acabou saindo com a melhor e venceu por 1-0. No mesmo dia, o Levante venceu o Villarreal por 2-1. Roger Marti conseguiu converter 2 pênaltis e deixou a torcida alegre. No sábado, os resultados não foram muito bons. A partida entre Osasuna e Eibar não saiu do zero. Já Real Madrid e Real Valladolid também ficaram no empate, com gols de Benzema para os merengues e Navarro para o time do Ronaldo Fenômeno. O jogo ficou no 1-1. O único vitorioso do dia foi o Celta, que levou a melhor sobre o Valência. O jogo entre Getafe e Atlético Bilbao ficou no 1-1. No domingo, o Alavés e o Espanyol protagonizaram um jogo que ficou no 0-0, decepcionando ambas as torcidas. Enquanto isso, o Real Sociedade venceu o Mallorca por 1-0 fora de casa. Já o Atlético de Madrid venceu o Leganés com um placar mínimo. Com um gol de Vitolo, os madrilenhos levaram a vitória para casa. E para encerrar a rodada, o Barcelona e o Real Betis protagonizaram um ótimo jogo.
O placar da partida ficou no 5-2 para o clube catalão. Griezmann marcou 2 dos tentos que deram a vitória ao Barça. Na tabela, o Atlético de Madrid e o Sevilha despontam na liderança. Porém, o time de Madrid fica com o primeiro lugar de acordo com o critério de saldo de gols. Já na lanterninha do campeonato, Real Betis, Leganés e Espanyol se deram mal e estão na zona da degola. Porém, ainda há muita água para rolar e tudo pode mudar. Estas foram as informações do Campeonato Espanhol. Adiós, ticos e ticas, eu sou a Lauren Berger para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Adiós, Lauren. Muchas gracias por las informações deste campeonato, o Campeonato Espanhol, a La Liga, que está também no seu início, mas já temos alguns resultados importantes, inclusive essa sonora goleada que o Barcelona aplicou sobre o Real Betis, e teve o fato curioso que viralizou por aí, foi o vídeo do filho do Messi comemorando o gol do Real Betis, e o Suárez ficou um pouco bravo com ele, quase mordeu o menino, né? A bronca do Suárez no garoto foi sensacional. Lembrando que o Barcelona... Claro que em tom de brincadeira. Sim, em tom de brincadeira, né? Claro. O importante é que a criança gosta do futebol. Pelo menos isso, que a gente sabe que tem muito jogador aqui que não gosta de futebol. Só gosta de ganhar dinheiro em cima do futebol. E talvez ele seja sofredor, quer torcer sempre pro time que é o mais fraco, né? Sim. O Real Betis fez uma boa temporada na temporada passada. Que nessa ele não tá... Pegou logo o Barcelona na segunda rodada. Fica difícil, né? Fica difícil. Mas analisando a parte de baixo da tabela do Espanhol, do 13º, que é o Villarreal, que teve aquele jogaço da última semana com o Granada em 4-4, até o Betis, a diferença é um ponto. Então é um campeonato que está bem equilibrado nesse início. O Barcelona tá atrás, o Barcelona que já teve temporadas muito boas com o Ernesto Valverde. A penúltima temporada, a Barcelona ficou 37 jogos sem perder, perdeu justo 36, perdeu na penúltima rodada contra a equipe do Levante. Então é uma equipe que sempre vem forte. O Atlético de Madrid liderando a competição ao lado do Sevilha, que negociou o Guilherme Arana para o campeonato italiano. Para Atalanta, né? Atalanta, provavelmente o nosso repórter, o Kaique Ribeiro, vai levantar essa informação. Mas é um campeonato que está bem equilibrado, e o time do Ronaldo Fenômeno parece que quer alguma coisinha nesse ano, viu? Já está na 4ª colocação, o Real Valladolid. Será que belisca alguma coisa aí? Será? Pelo menos uma UEFA Europa League? Eu acho que o trabalho do Real Valladolid é uma vaga pela Liga Europa, sem dúvida, viu? Porque, lembrando o ouvinte da Rádio Poliesportiva, os 4 primeiros garantem vaga direta na Champions League, e o 5º garante vaga para fase de grupos da Liga Europa, e o 6º participa dos playoffs da Liga Europa. Então o Real Valladolid vai querer brigar ali pela 5ª colocação, talvez beliscar a 4ª colocação, mas é complicado quando você tem um Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e um Sevilha, que é um time muito experiente, que sabe jogar esse campeonato espanhol. Então vai ser difícil esse time do Fenômeno ali brigar pela vaga direta para Champions, mas a vaga da Liga Europa provavelmente o time do Real Valladolid consiga garantir nessa temporada. E chama a atenção, pelo menos nesse início de campeonato, claro que ainda é muito cedo para poder falar sobre qualquer prospecção dos times, porém o Sevilha está na primeira colocação por enquanto, ao lado do Atlético de Madrid, os dois com 6 pontos, por enquanto 100% de aproveitamento no campeonato, hein? 100%, e é uma equipe que não sofreu gols, né? As duas equipes não sofreram gols, né? Sofreram gols. E lembrando que o Atlético de Madrid na última rodada teve a expulsão do Renan Lodge, né? De algo que poderia, quebrar esse tabu. A equipe do Atlético de Madrid, que muitos imaginavam depois da saída do Miranda na penúltima temporada, e agora na saída do Godin, que o sistema defensivo ficaria vulnerável, mas não é isso que está acontecendo. Trouxe o Felipe tentando aos poucos essa equipe colchoneira, o Renan Lodge também. Então que o Atlético de Madrid está tentando reformular o sistema defensivo. Já tem o Jiménez lá também, que vem feito temporadas consistentes por lá. Por isso que a equipe do Atlético de Madrid acabou liberando o Diego Godin para a Internacional de Milão. O Juan Fran também, que acabou vindo para o São Paulo. Era
o quarteto ali defensivo do Atlético de Madrid com Juan Fran, Godin, Miranda e Felipe Luiz. Perdeu totalmente esse setor defensivo. Todo miolo, né? E o Diego Simeone tá conseguindo, por enquanto, tá dando resultado, né? Tá conseguindo não sofrer gols no Campeonato Espanhol. Muito bem. Vamos agora ao Campeonato Turco. Vamos falar sobre a Super League da Turquia, que também está no seu início. Vamos com as informações de Renan Silva. Renan Silva traz as informações do Campeonato Turco para você, então fique ligado e ouça as novidades do Campeonato da Turquia. A segunda rodada da Super League teve início na última sexta-feira, com a vitória do Beşiktaş por 3-0 sobre o Göztepe no Vodafone Park, com o terceiro gol sendo marcado pelo craque sérvio Adem Ljiđić. No sábado, o Fenerbahçe derrotou o Başakşehir de virada por 2-1, fora de casa, com o craque brasileiro Robinho não saindo do banco de reservas. No domingo, o Trabzonspor derrotou o Yeni Malatyaspor por 2-1, e o atual bicampeão Galatasaray recebeu o Konyaspor no estádio Turk Telekom, empatando por 1-1. O craque holandês Ryan Babel marcou seu primeiro gol com a nova camisa. Agora vamos falar de um acontecimento bizarro. No domingo, a delegação do Rizespor esqueceu o jogador El Kabir no CT. O marroquino foi de táxi ao estádio, onde foi barrado pela segurança, conseguindo entrar no vestiário com auxílio da comissão técnica, e ainda quebrou a perna após entrar na partida. Isso mesmo que vocês ouviram. A segunda rodada tem início na tarde desta sexta-feira, com o Galatasaray visitando o Kayserispor. No sábado, o Beşiktaş recebe o Rizespor no Vodafone Park. E no domingo, um duelo de campeões, entre o Fenerbahçe e o Trabzonspor no estádio Ülker. Nesta quinta-feira, foi realizado o sorteio da UEFA Champions League, onde o Galatasaray ficou no grupo A, juntamente com o maior campeão Real Madrid da Espanha e o milionário Paris Saint-Germain da França, além do Clube Brugge da Bélgica. Essas foram as informações da Super League da Turquia. Eu sou Renan Silva para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Muito bem, com um spoiler dado por Renan sobre a UEFA Champions League, já temos algumas definições ali de grupos, em que temos o Galatasaray participando, outras equipes também da Turquia, mas o fato curioso e bizarro dessa rodada do Campeonato Turco, sem dúvida nenhuma, foi com o El Kabir. O que aconteceu com ele? Que maré de azar foi essa, rapaz? Foi esquecido, depois pegou um táxi, foi barrado na porta do estádio, teve que ser levado pela comissão técnica para conseguir adentrar ao estádio, foi a campo e quebrou a perna. Sabe aquela coisa que às vezes... não era pra acontecer, né? Não era pra ele ir pro jogo. Daí o cara, não, eu quero ir pro jogo. Daí o pessoal barra ele da porta do estádio. Não é pra você entrar pro jogo. É igual quando a mãe avisa, né? Mãe quando fala, rapaz, é batata que Será que a mãe do El Kabir deve ter falado alguma coisa pra ele? Ah, não sei, viu? Será? É bem provável. É bem provável. Mas é bizarro, porque a equipe esqueceu o jogador. Já é bizarro, porque sempre tem a conferência dos relacionados, vai lá, o auxiliar técnico, acho que alguém faz a chamada, igual quando você vai pra uma excursão, acho que deve ter alguém que anota os nomes das pessoas. Lá, pô, cadê o assento 27A? Pô, tá vazio. Tem algum lugar vago, não é à toa, né? O cara não tá no banheiro. Tá estranho. Daí você vai de táxi pro estádio. Daí você chega no seu estádio. Como diria a Angélica, né? Vou de táxi. Você chega no seu estádio. O pessoal não sabe quem é você. E não deixa você entrar. E você precisa ligar, sabe? Pra alguém lá dentro e falar, pô, pelo amor de Deus, me ponha pra dentro que o pessoal não me conhece. Daí você entra. Daí, pô, legal, vou jogar, bacana. Primeiro lance, já acontece a fatalidade e o cara fica sem poder jogar. É muito lamentável. Muito bem, vamos agora então falar sobre o campeonato inglês, a Premier League, que também está no seu início. Vamos às informações com o Alexander. O Alexander Vieira vai trazer pra gente as informações da Premier League. Fique ligado então nessas informações, nesses primeiros detalhes da Premier League que já está rolando por aí. Então vamos
ouvir o que tem a dizer o Alexander. Hello! A Premier League está very good na temporada 2019-2020. No último final de semana, o Aston Villa sextou com o gol do brasileiro Wesley. Guarde bem este nome, hein? O centroavante fez um dos 2 tentos da equipe que venceu o Everton em casa. No sábado, ainda mais emoção. O Chelsea ganhou uma! Com 2 gols de Abraham, a equipe de Londres venceu o Norwich por 3-2. O Southampton venceu o Brighton por 2-0. E no Old Trafford, o Teatro dos Sonhos, o pesadelo do Manchester United foi o Crystal Palace, que venceu por 2-1. O West Ham derrubou o Watford por 3-1. Já o Leicester triunfou por 2-1 contra o Sheffield United. O clássico da rodada, o Liverpool contou com o reinado do faraó Salah, que marcou 2 vezes para bater o Arsenal por 3-1. No domingo, o Wolverhampton empatou com o Burnley em 1-1. O City bateu o Bournemouth por 3-1. Olha o Brasil! Joelinton fez o gol da vitória do Newcastle contra o Tottenham na casa dos Spurs por 1-0. Joelinton, Wesley, Douglas Luiz, muitas caras novas e brasileiras nesta edição da Premier League. Essas foram as informações do campeonato inglês. Goodbye, eu sou Alexander Vieira. Para o Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Aí as informações do Alexander Vieira. O Chelsea finalmente venceu no campeonato inglês na Premier League. Com direito até aleluia. Primeira vitória de Frank Lampard dirigindo o Chelsea na Premier League. É algo verdade. De gravar na memória. É histórico, né? É histórico. E o Liverpool abrindo a diferença no confronto direto contra o Arsenal, com o show do faraó Mohamed Salah. E o Liverpool, que essa temporada, tudo bem que o Liverpool vai querer trabalhar nas 2 frentes, mas o torcedor do Liverpool tá louquinho para ganhar a Premier League, que não ganha há muito tempo. E tem aquela brincadeira com o torcedor do United, que eles falavam assim, quando sobre o Cantona, que eu quero ver quando o Cantona nunca vai alcançar a gente. Daí quando alcançou o estádio todo do Old Trafford, todo mundo com a máscara do Cantona. Enfim, tem essa provocação. Então o Liverpool tenta aí voltar a ter a hegemonia de ser o maior clube do futebol inglês. E por outro lado, na parte de baixo da tabela, o Newcastle, que na temporada passada mandou embora o Rafa Benítez, que hoje em dia está treinando lá no futebol chinês, tem apenas 3 pontos. O Newcastle, que o Rafa Benítez subiu a equipe do Newcastle na temporada retrasada, né? Pegou o time na 2ª divisão, fez um ótimo trabalho, mas a gente sabe que o treinador no futebol tem prazo de validade, né? Então acabaram mandando ele embora e o Newcastle voltou lá pra zona da degola. E por enquanto o Watford nada, né? Nada, o Watford tá muito mal nessa temporada, 3 jogos, 3 derrotas, aproveitamento baixíssimo, e a gente sabe que os times da Premier League eles investem pra brigar lá em cima, né? Igual nessa temporada a gente já viu o Leicester, que teve uma temporada, digamos que meia boca na temporada passada, já tá buscando ali uma vaga pra Champions League. O Manchester tropeçou na última rodada. O Manchester não pode ficar tropeçando em jogos importantes. Lembrando que tanto o Manchester quanto o Chelsea tem jogadores que foram ídolos dos seus clubes, né? O Manchester com Ole Gunnar Solskjaer e o Chelsea com o Frank Lampard. Então os ex-ídolos como jogadores agora virando treinadores. Se a moda pegar... E buscam também essa idolatria toda como técnicos, né? E se a moda pegar, capaz de, quando Jürgen Klopp sair do Liverpool, Steven Gerrard assumir o comando. Por que não, né? Ele que já tá ali treinando o time na Escócia, Rangers, né? O Rangers que se classificou pra Liga Europa. Daqui a pouco a gente vai ver como que ficou a chave aí desses torneios maravilhosos continentais na Europa. Muito bem, então falamos sobre o campeonato inglês. Thank you por todas as informações, muito obrigado, viu, Alexander? Valeu
pelas informações aí da Premier League. E o boletim é diferente, né? Criativo, sim, com um aleluia. Tivemos aí música, tivemos um aleluia aí por conta dessa vitória do Arsenal. Agora vamos viajar para Portugal, para o pessoal que fala a mesma língua que a gente, que tem aquelas diferenças, que tem, né, da língua, apesar da reforma ortográfica ter acontecido aí, a gente até brincou no outro programa, porém, já segue também a todo vapor o campeonato português, a Liga NOS que já está rolando, e o nosso repórter que traz as informações é o Edson Guimarães. Ele vai trazer tudo para você sobre a última rodada do campeonato português, então fique atento, bora lá ouvir o que ele tem a dizer. O campeonato português tem um novo líder. Ao término da terceira rodada, o Sporting agora lidera a Liga NOS após ter vencido o Portimonense fora de casa por 3-1. Mas a rodada começou antes disso. Na sexta-feira, dia 23, vitória de Setúbal e Moreirense ficaram no 0-0. Mais tarde, o Rio Ave goleou o Aves por 5-1. No sábado, 2 partidas e destaque para o Clássico das Nações, entre Benfica e Porto. Jogando no Estádio da Luz, os Dragões anularam as Águias e venceram por 2-0, com gols de Zé Luiz e Marega. O outro confronto do dia foi entre Boa Vista e Passos de Ferreira, com um gol para cada lado. Já no domingo, 13 gols em 5 partidas. Além da vitória dos Leões, que os colocaram na primeira colocação após 2 anos, Santa Clara e Belenenses empataram sem gols. O Tondela visitou o Marítimo e venceu por 3-2. Gil Vicente e Braga ficaram no 1-1, assim como Vitória de Guimarães e Famalicão, encerrando a rodada. O G4 da Primeira Liga é formado por Sporting, Famalicão, Porto e Benfica. O Sporting acaba levando vantagem no número de gols marcados, são 6 contra 4 do Famalicão. A zona de abaixamento tem os 2 times que somam apenas 1 ponto na competição. São eles Marítimo e Passos de Ferreira. Mudando o chip, o assunto agora é o UEFA Europa League. Após ter vencido a primeira partida por 1-0, o Braga vai à Rússia, nesta quinta-feira, dia 29, enfrentar o Spartak Moscou. A bola rola às 14 horas, horário de Brasília. Já o Vitória de Guimarães, outro luso na competição, recebe em casa o Steaua Bucareste, às 16 horas. Lembrando que os primeiros 90 minutos terminaram sem gols. Agora, vamos aos jogos válidos pela 4ª rodada do Campeonato Português. Os confrontos começam nesta sexta-feira, dia 30, com 2 partidas. Primeiro, o Moreirense recebe o Portimonense. Na sequência, Belenenses e Boa Vista duelam no Estádio de Honra. No sábado, 4 confrontos. Aves e Famalicão, Passos de Ferreira e Marítimo, Sporting Rio Ave, Gil Vicente e Vitória de Setúbal. A rodada se encerra no domingo. São 3 partidas. Tondela e Santa Clara, Porto e Vitória de Guimarães, Braga e Benfica. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Muito bem, as informações do Campeonato Português, a Liga NOS, que está rolando por aí. Já temos alguns times já se destacando, temos o Sporting, o Famalicão e o Porto, juntamente com o Benfica ali com 6 pontos, né? O Sporting e o Famalicão com 7, estão na primeira e segunda colocação o Sporting e o Famalicão. Depois vem Porto e Benfica, fechando essa primeira parte da tabela. Muitas emoções já no Campeonato Português, não? Muitas emoções. E a diferença do primeiro colocado para o 11º colocado são 3 pontos. Então você tendo 3 rodadas, o campeonato ainda muito... É muita gente com 4 pontos ainda, né? Muita gente com 4 pontos, o campeonato muito aberto. A diferença do primeiro... Nenhum time 100%. Nenhum time 100%. A diferença do primeiro para o último, que é o Passos Ferreira, são 6 pontos. Então... não dá pra gente falar assim, já teve aquela, igual você citando o Watford no campeonato inglês que não venceu nenhuma, não pontuou no campeonato português, não, o campeonato português já tá um pouco mais equilibrado a Liga NOS. Muito bem. E trazendo também outras informações sobre as estatísticas, trazendo também para você a artilharia do campeonato também, por que não? Vamos lá, vamos pegar aqui as informações dos líderes em gols neste campeonato. Temos, por enquanto, José Luiz Mendes Andrade, ele que é atacante do Porto, está com 4 gols marcados. Por enquanto, ele é o líder disparado na artilharia. Depois vem o Mehdi Taremi, do Rio Ave, e na terceira colocação, ele está empatado, né, na verdade, com o Mehdi Taremi, é o Pizzi. O Pizzi, que é do Benfica, ele que é meia, também está por ali. Agora, falando sobre assistências, o Bruno Fernandes segue indo muito bem no time do Sporting e já tem 4 assistências para os gols do Sporting neste campeonato português.
vem fazendo sempre boas apresentações o Bruno Fernandes pelo lado do Sporting, né? Sim, o Bruno Fernandes tem sido o principal jogador do Sporting, não é à toa que o Sporting está liderando o campeonato português. E o Pizzi tem 3 gols e 2 assistências, também tem sido um grande destaque para os Águias, para o Benfica. Muito bem o campeonato português, então também no seu início, trazendo já emoções para esse pontapé aí que foi dado no campeonato português. Vamos lá, vamos falar também sobre o campeonato italiano. O campeonato italiano não pode ficar para trás, né? Mas que vai deixar pra fora? Não vamos falar? Não tem jeito, né? Vamos falar sobre o campeonato italiano. O campeonato italiano que tem algumas novidades, tem contratações pelo lado da Inter de Milão, né? Foi anunciado o Alexis Sanches por lá. Então vamos ouvir o que o nosso repórter, o Kaique Ribeiro, tem a dizer sobre a Série A da Itália. O campeonato italiano começou a todo vapor neste fim de semana, com nenhum 0-0, 33 gols marcados em 10 jogos e uma média de quase 1,5 gols por partida. Os primeiros jogos foram no sábado, e na abertura da temporada, a Juventus bateu o Parma com gol de Chiellini por 1-0, em jogo que teve gol de Cristiano Ronaldo anulado pelo VAR. No outro jogo, no sábado, Fiorentina e Napoli fizeram uma baita partida. Apesar de ser a estreia de Ribéry, foi Insigne o nome do jogo, com 2 gols e 2 assistências na vitória napolitana por 4-3 em Firenze. Já no domingo, grandes jogos aconteceram. Primeiramente, a Udinese bateu o Milan em casa por 1-0 com o gol do brasileiro Rodrigo Becão. Na capital, a Roma decepcionou sua torcida e ficou no empate em 3-3 com o Genoa, mas o destaque fica para a rival da Roma, a Lazio, que venceu a Sampdoria por 3-0, com gols de Ciro Immobile. Ainda tivemos a vitória do Torino sobre Sassuolo por 2-1, o triunfo da Atalanta sobre a Spal por 3-2 e o Brescia bateu o Cagliari fora de casa, ainda sem Mario Balotelli, além do empate entre Verona e Bolonha por 1-1. Já na segunda-feira, Internazionale e Lecce fecharam a rodada inicial e com direito ao primeiro gol de Lukaku com a camisa nerazzurra, e os donos da casa golearam por 4-0 e assumiram a ponta da tabela na primeira rodada. A primeira rodada termina com o Internazionale na liderança pelo saldo de gols, seguida da Lazio na segunda posição. Consequentemente, Lecce e Sampdoria começam a Série A na última posição. Falando sobre o mercado da bola, a cidade de Milão está movimentada com isso. A Internazionale está próxima de anunciar Alexis Sanches para empréstimo, além do volante Rodrigo De Paul, que foi destaque da Copa América e jogador da Udinese. Enquanto o Milan está próximo da contratação de outro argentino, o atacante Ángel Correa, do Atlético de Madrid. A Fiorentina ainda sonha com a contratação do brasileiro Fred, do Manchester United, enquanto o Laxalt segue seu destino incerto, com propostas de Torino e Atalanta. Enfim, na próxima rodada teremos clássicos de peso, como Juventus e Napoli, Lazio e Roma. O Milan recebe o Brescia, enquanto a Internazionale encara o Cagliari, fora de casa. A rodada será aberta nesta sexta-feira com Bolonha e Spal. Ainda teremos Atalanta e Torino, Genoa e Fiorentina, Udinese e Parma, Sassuolo e Sampdoria e Lecce e Verona. Essas foram as informações do campeonato italiano. Eu sou Kaique Ribeiro para o Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Arrivederci! Arrivederci, meu amigo Kaique Ribeiro. Grazie mille, muito bem. Ele trouxe então para você como está o campeonato italiano. O campeonato italiano que já tem a Inter como líder do campeonato, foi apenas uma rodada disputada, né? Nessa primeira rodada a Inter, Lazio, tem um caminhão de gente aí que conseguiu conquistar uma vitória. Então, do primeiro ao oitavo, todo mundo com 3 pontos, todo mundo mais ou menos ali com o mesmo saldo, só a Inter de Milão que se sobressai por conta do seu primeiro jogo, que fez 4-0, então já consegue se sobressair um pouquinho mais o time da Inter de Milão, que tem novidade também na sua ponta esquerda, né, Ricardo? Tem novidade com o Alexis Sanches, aliás, repetindo a dupla que formou no Manchester United, Lukaku e Alexis Sanches. É então, verdade, hein? Já ajuda bastante no entrosamento da equipe do técnico Conte. Já sabemos que pelo menos o lado esquerdo ali já vai estar bem servido. Já vai estar bem servido. Se ele estiver bem fisicamente, porque foi o que atrapalhou ele. Essa última temporada foi complicada, né? Foi a parte de lesão do Alexis Sanches. Não conseguiu encaixar, né? No time acho que no Manchester, como um todo, acho que ele não conseguiu ter toda aquela pompa que ele tinha dentro do Arsenal. Né? No Arsenal, também no próprio Barcelona. Isso. Jogou muito bem. E um detalhe interessante Max e os amigos da Parte Esportiva, é que a Lazio venceu por 3-0 e o jogador da Lazio que acabou marcando um dos gols, só para eu não esquecer, para dar o crédito, ai caramba, agora me fugiu o nome do atacante.
o centroavante da seleção italiana. Ai, caramba, ele marcou 100 gols agora na edição do Calcio. Quagliarella? Não. Vamos tentando ajudar. O Immobile, o Insigne. Tiro Immobile. Ah, muito bem. Tiro Immobile, acertou. Bom, aí. Conseguimos salvar. Foi um tiro. Tiro Immobile marcando o seu 100º gol na Série A Team. São poucos jogadores. Saúde. São poucos os jogadores. Série A Team. Vamos deixar bem separadinho aí pra não gerar esse tipo de trocadilho ridículo. Mas é bom, a gente já começou com o Aleluia. É bom, de vez em quando é bom, né? A gente também traz um pouco de entretenimento pro nosso ouvinte da Rádio dos Esportes. O Tiro Immobile que tá com 2 gols, né? Junto com o Lorenzo Insigne e também o Luiz Muriel. Todos esses jogadores estão empatados na liderança da artilharia nessa primeira rodada com 2 gols marcados. Depois vem o Kolarov, Belotti, Dries Mertens, Eric Pulgar, Federico Di Francesco e por aí vai. Tem um caminhão de gente que fez 1 gol nesta primeira rodada, então ficam ali na 4ª colocação, ali todo mundo empatado. Sim, o Breccia voltando da segunda divisão já vencendo de cara, né? E sem contar ainda com a plenitude física de Mario Balotelli. Então isso também é algo que conta bastante. A equipe da Atalanta vencendo seu primeiro jogo, se reforçando com o Guilherme Arana. A gente espera que o Guilherme Arana volte a ter o mesmo futebol que ele apresentou aqui no nosso país. O jogo da Fiorentina foi o jogo mais interessante da rodada, que foi os 4-3 que o Kaique acabou passando, né? O jogo contra a equipe do Napoli. Ribéry mostrando que ainda consegue apresentar um bom futebol mesmo, tendo um problema crônico na coluna. Então, ainda mais ele que é um jogador de velocidade, um jogador de 1 contra 1, mas mostrando que ainda tem gasolina no tanque, tem lenha pra né? queimar ainda. E a Fiorentina acabou perdendo essa partida, porém foi muito movimentada, né? Com 4 gols marcados pelo time do Napoli, o Napoli fica ali na 3ª colocação por enquanto, por ter feito 4 gols, mas ter levado 13, então fica com um saldo positivo de 1 gol apenas. E teremos o clássico nessa rodada, né, Max? Que é Lazio e Roma. É um clássico que para a capital da Itália. E geralmente nesses clássicos aí sempre dá alguma confusão, alguma briga por causa do setor norte da equipe da Lazio, onde tem os ultras, né, os torcedores, infelizmente, da Lazio, que são torcedores racistas. E do outro lado a equipe da Roma, que sempre conta ali com a torcida que faz muito barulho no estádio. É estranho, né? Porque o time da Lazio sempre teve jogadores negros e passar por esse tipo de situação assim, em pleno século XXI é triste, né, cara? Mas sempre teve esse problema de racismo na Lazio. O volante Amaral, o lendário Amaral, que todo mundo adora, que faz uns stand-ups maravilhosos. Ele é sensacional. Ele era pra ir pra Lazio. Ele só não foi pra Lazio nos anos 90 porque ele era negro. A gente comentou também na nossa última semana do primeiro Futebol na Veia que a gente apresentou aqui na Rádio Poliesportiva, falamos sobre o Malcolm. O Malcolm foi mal recebido lá no Zenit, então gerou um certo desconforto tanto da parte do jogador quanto da parte da comissão técnica e de todo um grupo ali dos dirigentes do time do Zenit que fizeram questão de abafar o caso. Tanto que quando teve a apresentação do Michel Bastos, que foi no jogo Lazio e Roma, que jogam call pra ele vira o cachecol e não percebe que tá escrito Lazio, vou usar o nome aqui, me perdoem, mas Lazio de merda, o estádio olímpico vai abaixo, porque foi negro, teoricamente ofendendo o lado racista. Então tanto que ele teve que ligar pro presidente da Lazio pedindo desculpa. Ele recentemente deu uma entrevista lá no programa Boleiragem do Roger Flores falando: não, eu nem sabia o que estava acontecendo. O pessoal falou: você é louco, mas com uma atitude daquela ele caiu nas graças da Roma. E olha que ele nem jogou tão bem na Roma, mas só pelo lado de você ser um jogador profissional e expor que o outro lado é racista, já criou uma identificação com o cara automaticamente. Foi meio sem querer, mas acabou gerando essa empatia do torcedor por esse ato, né, que aconteceu. Bom, muito bem, vamos falar... Juventus e Napoli também, que é um grande jogo também. Juventus e Napoli promete, hein? Promete, deve ser um dos principais jogos da rodada, então vamos aguardar para ver as cenas
dos próximos capítulos. Semana que vem, no nosso próximo programa, traremos todas essas informações sobre super rodada que vai acontecer no final de semana. Certamente. Muito bem. Agora vamos falar sobre campeonato francês. Vamos dar uma passada nos resultados para você, ouvinte da Rádio Poliesportiva, ouvinte do Futebol na Veia, no nosso segundo programa. Temos aqui para você as informações também do campeonato francês. O Brestois, ele fez 1-0 para cima do Reims. Como que a gente pode chamar? Reims? Não, Reims. Esse aqui é diferente, não é o René. Peraí, vamos... O Rennes. É o Reims. É o Reims. Vamos deixar dessa forma. O Stade Brestois fez 1-0 em cima do Reims. O Amiens acabou perdendo para o Nantes jogando em casa. Partida disputada também no sábado. O Angers acabou ganhando de 3-0 do Metz. E o Dijon, perdeu em casa o time do Dijon, hein? Perdeu para o Bordeaux por 2-0 nessa partida. Essa terceira rodada do Campeonato Francês também contou com algumas expulsões, né? No jogo do Amiens teve jogador expulso. No jogo do Mônaco contra o Nimes teve também 2-2. O jogo terminou empatado em 2-2, mas teve expulsão pro lado do Mônaco, né? O Strasbourg perdeu em casa também para o Rennes. O Rennes acabou vencendo a partida por 2-0 fora de casa. E o PSG estreou bem, hein? Estreou não, né? Jogou bem nessa última rodada. Aplicou um sonoro 4-0 para cima do Toulouse. O Toulouse que acabou... É um time já bem conhecido do campeonato francês, porém não foi páreo para o PSG nessa rodada. E o Mbappé que tá com uma lesão que é um pouquinho mais grave, então o PSG não tá conseguindo contar tanto com ele, o pessoal tem dúvidas sobre a recuperação. E já que você está citando no campeonato francês, daqui a pouco você vai trazer um tema muito mais legal pra gente, mas já abordando sobre a parte de negociação com o brasileiro Neymar. Por essa lesão do Mbappé, o pessoal tá com dúvida se libera ou não o jogador para negociação. Mas que novela mexicana que tá esse negócio, hein? E hoje é dia... Hoje, o dia que estamos gravando o programa Futebol na Veia, é dia 31, correto? Dia 30. Dia 30. A janela fecha dia 2. Tá por aí, já tá beirando já, né? Ou fica no banco quietinho. Ou vai ou racha. Ou vaza. Olha, de verdade, opinião, tá? Acho que o Neymar não deveria mesmo seguir no PSG, porque nesse ano... Não tem clima. Eu acho que não tem clima. A torcida ultra lá, porque todo mundo acha que é o PSG, Cidade Luz, Paris, não tem torcedor de verdade. Mas tem pressão também, Os né? caras já estão querendo tocar o Neymar pra fora, não querem ele lá. Só que um dos times que poderia contratar o Neymar, que seria o Real Madrid, caiu no grupo dele da Champions, conforme o nosso repórter no boletim do Turco. Não vai poder munir o adversário, então, né? Eu acredito que o PSG não vai liberar ele pro Real Madrid. Eu vi uma notícia hoje ainda, antes da gravação desse programa, que estaria uma TV francesa estaria afirmando que o Barcelona está com quase tudo fechado já para ter o Neymar de volta. Seriam 100 milhões de euros, mais 2 ou 3 jogadores. Um deles seria o Dembélé. Agora tem que ver se o Dembélé vai querer aceitar. Exatamente. Mas aí tem um componente que pode aceitar a ida do Dembélé pro PSG. Que se chama Kylian Mbappé, que é seu amigo de seleção francesa, que foi junto com ele campeão do mundo há um ano atrás. E então, outra. Pode ser essa conversa pode levar o Dembélé pro PSG. Até para uma possível redenção também do Dembélé, que não vem aplicando um bom trabalho no Barcelona, muito por conta também das lesões, as frequentes lesões que sofreu o Dembélé nesses últimos tempos aí no Barcelona. Em Dortmund ele jogou muito bem. Foi vendido a peso de ouro pro Barcelona, só que no Barcelona ele não conseguiu render e ele não conseguiu encaixar nesse trio MSN, que era o trio MSN, né, no caso, que depois ficou o MND, né, no caso o Messi, MSD no caso, e não conseguiu render muito bem o Dembélé. Seria uma boa também pro Dembélé jogar na França, né? Você já tem essa coisa cultural, vai estar jogando num time grande, num time vencedor, então acho que poderia unir o útil ao agradável. Tem que juntar mesmo essas situações para ficar bom para todo mundo. Mas então, vamos terminar aqui de passar para você esses resultados dessa última rodada, da terceira rodada do Campeonato Francês. O Montpellier venceu o Lyon em casa por 1-0, teve um jogador do Lyon expulso. E o Lille que vem fazendo boas campanhas também, vem arrumando o seu time, tem o Thiago Mendes lá, um jogador importantíssimo, volante que era do São Paulo,
e que tá fazendo uma boa... está rolando um bom desempenho do jogador por lá. Teve São Paulo que foi pra lá, né? O Luiz Araújo. Teve o Luiz Araújo que foi... Ele foi pro Lille. Foi pro Lille que ele foi também? Acho que foi. Mas ele tá um pouco mais discreto por lá. Ele não teve tanto... Mas esse trabalho do Lille é um trabalho feito pelo Bielsa. O Bielsa que temporadas anteriores treinou o Olympique de Marseille, que também fez um bom campeonato na temporada passada. O Lille também está colhendo esses frutos. E o Lyon, se não tivesse perdido, estaria na liderança junto com o Rennes. Então é um campeonato francês meio diferente nessa temporada, mas que o PSG tem amplas chances de conquistar o título mais uma vez e se tornar, de fato, o maior vencedor da Ligue 1, superando o Saint-Étienne. O Lille venceu por 3-0 o Saint-Étienne e o Nice acabou perdendo em casa jogando com o Olympique de Marseille, também mencionado pelo Ícaro há pouco. Então vamos falar sobre a classificação do campeonato, como estamos nessa classificação, né, depois dessas últimas 3 rodadas e como vai para a 4ª rodada do campeonato. O Rennes está na liderança com 3 vitórias. Ele que está com 9 pontos por enquanto, 100% de aproveitamento o Rennes, seguido de Lyon com 6 pontos, que perdeu nessa última rodada, o PSG que venceu na 3ª colocação e o Lille figurando ali na 4ª posição. Lembrando que tem outros times empatados, todos com 6, do 2º ao 6º colocado, todo mundo está com 6 pontos. Então temos também o Nice com 6 pontos e o Angers também ficando ali com 6 pontos nesse início de campeonato também, engatinhando, dando os primeiros passos ainda no campeonato francês, todos os times, e já promete já muita disputa, né? Vamos só torcer para que o PSG não abra já logo de cara muitos pontos, porque senão fica difícil. Ele né? já começou muito mal nessa temporada, né? Começou aqui, né, nas 2 últimas, que já abria aquela gordura no início do campeonato. Mas eu acho que isso é muito bom pro campeonato, viu, rapaz? Pra dar um equilíbrio no campeonato francês que não vinha ocorrendo. Não perde a graça. Desde a temporada que o Mônaco foi campeão com o Mbappé, que faz umas 3 temporadas, se não me falhe a memória. Mônaco esse que está na 19ª colocação, correndo, por enquanto, riscos de cair para a 2ª divisão do campeonato francês, já que perdeu bastante o investimento, que é aquele fundo que aplica um pouco do dinheiro no Mônaco, depois vai lá, aplica um pouco no Porto, depois aplica um pouco no Atlético de Madrid. Nessa temporada o Mônaco está sendo meio que descartado, né? O Mônaco que só tem o zagueiro Gemerson, né? O zagueiro Gemerson, que já foi zagueiro da seleção brasileira, tinha contratado o Jorge, mas acabou já despachando o Jorge pro Porto, e o Porto repassou ele pro Santos por empréstimo e tá jogando bem no Campeonato Brasileiro. Joga pra lá, joga pra cá. Onde vai parar o Jorge, meu Deus do céu? Bom, enfim, vamos agora então ao momento tão esperado. Vamos falar de UEFA Champions League. Vamos para os grupos que já foram formados nessa semana. Saiu o sorteio das equipes, dos grupos que já estão formados, e o grupo A a gente já fala de um francês, o Paris Saint-Germain forma o grupo A ao lado de Real Madrid, Clube Brugge e Galatasaray, já mencionado pelo Renan Silva no boletim sobre o campeonato turco. Já temos um grupo bem difícil já, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Galatasaray, e correndo por fora ali o Clube Brugge, né, o Ícaro? É um grupo muito complicado mesmo, porque você pega o Galatasaray, que é um time que tem um investimento forte. Do outro lado você tem o PSG e tem o Real Madrid. Real Madrid disparado para se classificar primeiro nesse grupo. Agora o PSG, se não tomar cuidado e tropeçar contra o Galatasaray, que é um concorrente direto, pode acabar indo disputar a Liga Europa. Muito bem, vamos ao grupo B agora, falando sobre Bayern de Munique. O outro grupo também que promete uma briga boa entre o primeiro e o segundo colocado, e correm por fora as outras 2 equipes. Vamos ver o que vai acontecer. Mas temos Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos e Crvena Zvezda. É difícil de falar o nome desse time aí, hein, rapaz? É complicado. Mas tá aí. Este é o grupo B da UEFA Champions League. Uma briga boa aí entre Bayern e Tottenham, né? É a briga, né? Pra ver quem vai ser o primeiro classificado. O Tottenham, que na última temporada chegou na final da Champions League. Será que no meio aí o Olympiacos pode tentar beliscar ali um... Eu acho que o foco do Olympiacos é vaga pra Liga Europa. Também presumo isso, mas vamos aguardar aí, porque o futebol tem armado algumas surpresas por aí, então vamos aguardar um pouquinho mais. Vamos ao grupo C agora. O grupo C é formado por Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb e Atalanta. Acho que é o grupo mais fácil até o momento aqui que a gente pode observar, é o grupo do Manchester City, né? O City classifica em primeiro tranquilamente. A segunda vaga fica ali entre a Atalanta e o Shakhtar Donetsk, né?
que tem aquela legiões de brasileiros lá do Shakhtar que pode acabar atrapalhando um pouco a vida da Atalanta, que foi muito bem na temporada passada no Cálcio. Muito bem, vamos ao grupo D. Grupo D formado por Juventus, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen e Lokomotiv Moscou. A briga é para ver quem vai ficar primeiro. Juventus e Atlético de Madrid se enfrentaram na última oitava de final da Champions League. Vira e mexe estão se enfrentando por aí. A Juventus conseguiu a classificação com o Cristiano Ronaldo marcando 2 gols lá em Turim, classificando a Juventus para as quartas de final. Então esse é o grande confronto aí para ver quem vai ser o primeiro colocado do grupo D. Muito bem, falamos agora sobre o grupo E. Grupo E formado por Liverpool, Napoli, Salzburg e Genk. Esse grupo também, acho que tem uma briga maior aí entre o time inglês contra o time italiano ali, né? O Liverpool cotado para ser o primeiro o Salzburg colocado. Também tem feito boas partidas também lá pelo campeonato alemão, né? Mas a gente nunca pode duvidar de um Carlo Ancelotti numa Champions League treinando o Napoli, né? Então o Napoli teve sorte no sorteio. A dúvida fica entre o Salzburg e o Genk, né? Se o Genk vai conseguir a classificação para a Liga Europa. Muito bem. Grupo F. Grupo F é formado por Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Slavia Praga. Também um grupo forte, hein? Esse é o grupo mais forte. Temos 3 clubes ali brigando. Acho que o Inter ainda com uma certa desvantagem. Porém, tem nomes importantes chegando agora, né? No time da Inter de Milão. Se a Inter conseguir encaixar o time, vai ser um time muito complicado pro Borussia bater de frente. Porque tem o Godin na zaga, tem na ponta esquerda agora tem o Alexis Sanches, tem o Lukaku lá na frente. Lukaku como centroavante. A briga vai ser quem vai ser o segundo colocado desse grupo. O Barcelona tem ampla chance de ser o primeiro do grupo. Muito bem. Agora o grupo G, com Zenit, Benfica, Lyon e Leipzig. Esse grupo também promete. É um grupo muito equilibrado. Não tem favorito. Acho que este é o grupo que tem mais. Os times mais parelhos, né? Que a gente mencionou aqui. Acho que é o que tem mais igualdade entre os times. Sim, sem dúvidas. São equipes médianas na Europa, então não tem favorito para a Liga Europa, para a Champions League, para quem vai avançar para as oitavas, enfim. Olha, um grupo bem equilibrado mesmo. Eu colocaria como favoritos nesse grupo Lyon e Leipzig. Assim, de primeira. Mas e o Benfica que vem fazendo um bom início de campeonato português? Então, só que tem algumas coisas que acontecem. É que assim, é complicado. Eu acho. Com o Malcom agora que pode, correr por fora. Então, é um grupo extremamente equilibrado, não tem favorito. É que eu acho que assim, pelo nível do campeonato português, pelo nível do futebol apresentado, eu acho que ele leva uma certa desvantagem nesse sentido. Nas competições internacionais, o Benfica já faz muito tempo que não consegue fazer uma campanha vistosa, né? É um time... A hora é agora. Então, tem que aproveitar esse momento. Porém, eu acho que levam vantagem, pelo menos por enquanto, no papel. Eu vejo que Lyon e Leipzig, eu acho que levam um pouquinho de vantagem nessa disputa aí. E o Benfica, claro, aparecendo um pouco mais. O Zenit tem muita qualidade também, né? Vai ser muito parelho esse grupo. Sem dúvidas vai ser um grupo mais difícil de se prospectar alguma coisa. Porém, eu vejo essa leve vantagem ainda para esses clubes. Sem dúvida. Você citou bem, o campeonato português não tem um nível técnico elevado, já o francês está um pouco melhor. Também não é muito. Também não é muito. Mas o francês já está com um nívelzinho um pouquinho melhor. Um pouco melhor. O Leipzig na Alemanha briga, tá ali na ponta, né? Brigando com o Borussia Dortmund. E eu tô muito curioso para saber também sobre o Zenit com o Malcom também. O Malcom jogando pelo lado direito, jogando na sua posição que ele mais gosta de atuar. Né? Porque quando ele atuava no Brasil, ele atuava pela ponta esquerda, né? Que o Tite gostava de jogar com ele pelo lado esquerdo do campo também. Então, vamos ver. Jogando do jeito que ele gosta, como que ele vai render lá em São Petersburgo. Vamos ver o que vai acontecer, então, dentro desse grupo, o grupo que gerou mais debate. Eu gostei bastante desse grupo G. E, por fim, o grupo H. O grupo H formado por Chelsea, Ajax, Valência e LOSC. Que, no caso, é o Lille, né? O Lille que fecha. Esse grupo também tá bem equilibrado, hein, rapaz? Esse grupo... Eu tô achando bem equilibrado, Chelsea e Ajax tem uma pequena vantagem. Mas, pequena. Olha, pelo futebol que o Chelsea vem apresentando, também não sei se ele leva tanta vantagem assim. Eu acho que por enquanto, o principal time deste grupo é o Ajax. O Ajax vem como número 1. Só que tem um porém.
Perdeu jogadores também nessa última temporada. Perdeu o De Ligt pro Barcelona. Isso. Perdeu o De Jong pro Barcelona. Isso. Perdeu o De Ligt pra Juventus. Mas mesmo assim conseguiu manter os jogadores de frente. Então é muito importante. Talvez o setor defensivo não tenha tanta qualidade assim também na armação. Mas o ataque com o David Neres e os outros dois atacantes do Ajax pode dar muito trabalho. E o Chelsea, o Lampard ainda tá tentando entender como funciona treinar um time grande. Treinou o Derby County na última temporada, quase subiu o Derby County para a segunda divisão da Inglaterra, para a Premier League. Então o Lampard aí não tá conseguindo encaixar, mas quando encaixar o Chelsea também é um franco favorito também a classificar pelo menos para as oitavas, lembrando que o Chelsea é o atual campeão da Europa League. Bom, teremos muitas emoções dentro dessa Champions League, né? O Chelsea voltando a disputar aí depois dessa campanha sensacional dentro da Europa League. Vamos aguardar então quais serão as equipes que vão classificar, quem vai ser o azarão por aí, que sempre pinta uma equipe ali que é meio que o azarão ali, acaba se classificando também. Então vamos aguardar, mas por enquanto é isso, temos essas informações para você dizendo a respeito da UEFA Champions League. Bom, vamos dar um ponto final então nesse nosso programa de hoje, Ícaro? Sim, só passando uma informação. Pois não, informação é sempre bem-vinda. Que a gente estava citando assim, os grupos da Champions League, aí a gente acaba olhando o grupo também da Liga Europa. E tem um grupo da Liga Europa muito interessante. Já saiu já aí? Já saiu o grupo da Liga Europa, se quiser pesquisar aí. Então vamos lá. Pra gente colocar, porque tem um grupo que, olha, só tem time grande da Europa, viu? A gente fala que tem um grupo da morte no grupo na Liga dos Campeões. Na Liga Europa tem um grupo aqui que, rapaz, eu tô querendo acompanhar a Liga Europa nessa temporada e através do Futebol na Veia, que o Futebol na Veia, você sabe, né? O pessoal manda muito bem com essa parte de futebol internacional. Você quer que eu passe pro ouvinte Quer que eu faça essa troca, já que você falou da Champions League, eu falo da Liga Europa? Vamos lá, vai lá. Vamos lá, grupo A tem o PAOK, o Duderland, o Kalebarg e o bicho-papão Sevilha. Então nesse grupo o Sevilha favorito, né? Junto com o Apoel, que já teve grandes feitos na Champions League, já chegou a disputar quartas de finais da Champions, então é um time muito experiente. Muito bem, vamos lá, vamos pro próximo. Grupo B, Copenhague, Dinamo de Kiev, FC Lugano e o Malmo que revelou o Zlatan Ibrahimovic. Um cara chamado Zlatan. Já é um grupo um pouco interessante. Grupo C vai ter clássico. Tem o Basel. Tem o Basel, o time do Roger Federer, Getafe, Krasnodar e Transaspor. Então teremos turcos, já que o nosso companheiro do Futebol na Veia com o boletim da Turquia, ele vai ter que acompanhar também a Liga Europa. Aqui tem dois times aí que podem brigar, um grupo muito equilibrado com o Basel e o Getafe, né? Então não tem favoritos nesse grupo. Grupo D, Lask, PSV, Rosenborg, durante muitos anos disputou a Liga dos Campeões, e o Sporting de Portugal. Também é um grupo bem equilibrado aí da Liga Europa. Creio que o Sporting leva vantagem nesse grupo aí, viu? Agora tem que ver quem vai ficar a segunda vaga, assim, o PSV Eindhoven ou o Rosenborg. Grupo E, o Cluj, Celtic, Lazio e Rennes, que acabamos de citar. Então também é outro grupo que não tem moleza, né? Um grupo bem equilibrado. Grupo F, o Arsenal vice-campeão, o Eintracht Frankfurt, o Standard Liège da Bélgica e o Vitória de Setúbal. Esse grupo é bom, hein? Esse grupo é muito bom. Agora quer outro grupo melhor ainda? O grupo G. Eita! Esse é o grupo da morte. Feyenoord da Holanda, Clube do Porto, Rangers, treinado por Steven Gerrard, e o Young Boys. Então esse é um grupo que também vai ter briga do começo ao fim aí, hein? Não tem favorito. Grupo H, CSKA Moscou, que já ganhou a Liga Europa, Espanhol, Fenerbahçe, que esse time... Ferencváros, que acho que é da Hungria, esse time, se não me falhar a memória, e o Ludogorets. Então é um grupo também, Ludogorets, que recentemente disputou a Champions League. Então é um grupo bem equilibrado, esse grupo H. Grupo I, o Gent, o Alexandria, não conheço. O Alexandria. Eu sinceramente não conheço. O Saint-Étienne, que acabamos de citar no futebol letivo francês, e o Wolfsburg da Alemanha. Também é um grupo que fica ali a dúvida
quem vai passar. Grupo J, Borussia Mönchengladbach, o Istambul FC, Roma e o Wolfsberg. Achei que era o Wolfsburg, eu ia falar, nossa, não, é o Wolfsberg esse, né? É um grupo também bem interessante. Grupo K, nossa, tem muito grupo, tá ligado? Tá parecendo copinha, hein? Besiktas, Slovan Bratislava, Braga e os Wolverhampton. Wolverhampton aí já tem um inglês já, então já é um grupo que promete ter um equilíbrio bacana. Principalmente Besiktas, Braga e Wolves, acho que vão ter uma boa briga aí pra ver quem vai classificar, viu? E fechando o grupo da Liga Europa, outro grupo também super interessante, AZ Alkmaar da Holanda, o Astana, Manchester United, veja só, e o Partizan Belgrado. Então é outro grupo que o Manchester vai nadar de braçada, e aí vai ficar a dúvida em quem será a segunda vaga para a fase de 16avos da Liga Europa. Muito bem, as informações também da UEFA Champions League e da UEFA Europa League para você. Então vamos dar agora sim o ponto final no nosso programa. Gostaria de agradecer a você, Ícaro, por mais essa edição do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Muito obrigado, até a próxima, hein? Muito obrigado, Gabriel Max. Muito obrigado também aos ouvintes da Rádio Poliesportiva que estão ouvindo pelo nosso site, também pelo YouTube. Muito obrigado e até a edição número 3. Muito bem, então agradeço também a todos os ouvintes do nosso programa, agradeço e por favor, acompanhem o site Futebol na Veia, acompanhem os nossos programas, os nossos podcasts também, que estarão recheados de informações para você. Fica ligado, se você perdeu alguma coisa durante essa última semana sobre qualquer campeonato de fora, chega com a gente, você vai entender um pouquinho mais o que está rolando nos campeonatos pelo mundo afora, tá bom? Então muito obrigado, agradeço, sou Gabriel Max, tive a honra de apresentar mais uma edição do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Muito obrigado, até a próxima, valeu, fui! Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva. Eu sou o oceano. Eu sou água. Eu sou a maior parte desse planeta. Eu o moldei. Cada riacho, cada nuvem, cada gota de chuva. Tudo volta para mim. De uma forma ou de outra, todos os seres vivos precisam de mim. Eu sou a origem. Eu sou onde tudo começou. Os humanos não são melhores que as outras coisas. Eu não devo nada a eles. Eu dou. Eles tiram. Mas eu sempre posso pegar de volta. E sempre foi assim. Esse planeta não é deles. Nunca foi. Nunca será. Mas os humanos, eles tiram mais do que precisam. Eles me envenenam e aí esperam que eu os alimente. Bem, não é assim que funciona. Se os humanos querem continuar existindo junto à natureza, comigo e a partir de mim, eu sugiro que ouçam atentamente. Eu só vou dizer uma única vez. Se a saúde da natureza não for conservada, os humanos não irão sobreviver. Simples assim. Para mim não faz diferença, com ou sem humanos. Eu sou o oceano. Eu já cobri esse planeta inteiro uma vez. Eu posso cobri-lo novamente. É tudo o que eu tenho a dizer. Uma campanha da conservação internacional. Acesse anaturezastafalando.org.br.
Quer encontrar tudo sobre futebol? Então venha para o Futebol na Veia. Siga as coberturas de campeonatos de diversos países, além de competições continentais como Copa Sul-Americana, Libertadores da América, UEFA Champions League e não para por aí. Você também encontra aqui todas as séries do Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão Feminino e muito mais. Ah, e é claro que os regionais por todo o Brasil também não ficam de fora. E se você gosta de apostar, poderá acompanhar nossos palpites e análises para os jogos da semana, para te dar aquela forcinha na hora de escolher. Então acesse www.futebolnaveia.com.br. Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Você está ouvindo Futebol na Veia. Aqui você confere o melhor do esporte. Acesse o site www.radiopoliesportiva.com.br e confira matérias especiais de todos os esportes e das principais competições do Brasil e mundo. E mais, confira entrevistas especiais e ouça a programação da Rádio Poliesportiva direto do site. Site da Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes.